Senhoras e senhores, bem-vindo a mais um episódio do Virou Podcast. Muito obrigado por estar aqui de novo. E você que chegou pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Meu nome é Matheus Gouveia. Aqui do meu lado meu nome é Igor Raboni, rei do Late Coração. Rei do Late Coração. Mentira, gente, mentira. Eu não faço. Eu é porque nós estamos cantando essa música aqui agora, né, mano? Esse trem gruda na cabeça, chiclete. Gruda, mas eu acho que o objetivo é esse mesmo. Mas eu não faço a menor ideia de quem canta Late Coração, do que significa o coração latir. O importante é seu coração latir, meu irmão. O resto então, a gente desenrola. Se falou, tá falado. Mas hoje tem um motivo de estar falando de coração aqui. Porque o coração... Que a pessoa que fez meu coração latir. Late coração e ela é boa na gestão. Pronto, virou propaganda. É isso aí. Mas seja muito bem-vinda, Maria Raboni. É um prazer ter você aqui. Obrigado por ter aceitado, né, parar um pouquinho do trabalho para estar aqui com a gente. Eu acredito que tem muita gente que quer conhecer um pouco da história da Maria, porque... Querendo ou não, sua exposição é muito grande, mas todo mundo te vê trabalhando, todo mundo te vê fazendo gestão, fazendo compras de equipe, aquela coisa toda. Mas a gente poderia começar um pouquinho com a apresentação da Maria fora da Raboni, antes da Raboni, talvez. Bom, tô falando demais, fala aí. Boa. O que aconteceu antes, né? Quem é Maria? Onde nasceu Maria? Quantos anos? Se bem que você publica no seu Instagram, porque tem mulher que não gosta. Eu não tenho vergonha, não. Tem gente que não. Mas eu acho que quando a pessoa começa a ficar mais velha, ela começa a ter vergonha de falar a idade. Na minha família, as mulheres da minha família são assim. Mas eu não ligo, não, sou. Quanto tempo atrás que você chegou na Raboni? Só pra... Gente, ó, pra você ver como é que eu sou ruim de números, né, amor? De datas, a gente é péssimo. Não, é sempre é fácil lembrar. Se a Raboni tem 7 anos... Tem 6 anos. Tem 6 anos, porque a Raboni tem 1 ano a mais do que nós dois juntos. 6 anos atrás, ela estava... 2015. Saindo do ensino médio. Não, mas é real. Mas é real verdade. Mesmo. Mas tanto que ela já, quando não tinha aula, ia lá ficar lá na loja lá ajudar. Na verdade, nem tinha loja, depois da aula, eu ia ajudar o Igor. Na loja de som. Na época, você trabalhava numa loja de som. É. E aí não, eu não trabalhava na loja de som. Não. Eu trabalhava... Expliquei. Você prestava o serviço dentro da loja de som. É como se ele tivesse sublocado. Aí ele passava uma porcentagem do que ele faturava lá pra dona da loja, sabe? Mas ficou muito pouco tempo ali, desde que a gente começou. Quando a gente começou a namorar, pouco tempo depois você saiu. Isso. Mas naquela época, você, imaginava o que você queria, assim, pra sua vida? Porque rola a maior pressão, né? A pessoa tá saindo do ensino médio, já tem que saber o que ela fazia vai fazer circo na época, mano. Ela fazia circo. Então, eu acho que nessa época específica, o meu sonho era ser artista, né? Todo mundo quando era mais novo, já sonhou de ser alguma coisa que, assim, depois olha e falou, mano... Não é possível. Ela continuou no foco da parada do circo, né? Só que agora ela tem um palhaço só pra ela, né, amor? É isso aí. Olha pra você ver. Não, mas eu gostava muito. Eu acho que se eu tivesse seguido na área assim, talvez teria dado certo. Eu cheguei a dar aula, a fazer algumas apresentações. O ponto máximo que eu cheguei foi fazer a apresentação no Mercado Central. Não, mentira, foi num shopping. O auge do... o auge da minha carreira de artista. Mas, infelizmente, não teve como. Por diversos motivos, eu não consegui dar seguimento. Tenho vontade de fazer hoje aula, mas, assim, com uma parada mais de distração hoje mesmo. O nosso hobby maior, assim, de exercício físico é bike, né? Que é da hora, né, mano? Hoje eu gosto de dar uma pedalada. Precisando voltar, né, jovem? É isso aí. Mas então, quando eu comecei a namorar com o Igor, eu tava fazendo aula de circo. Tava no 2º ano, eu acho. Tava no 2º ano do ensino médio. E aí, naturalmente, eu comecei a tentar ajudar o Igor nas coisas dele. Então, quando eu saía da escola de manhã, de tarde eu tinha que ir para aula de circo. O dia que eu não ia para aula de circo, eu ia lá para a loja onde ele trabalhava. E de lá da loja eu ajudava ele. Ele me dava um potão assim, de massa de polir e me mandava ir passando assim, na lata do carro, sabe? Um belo começo de namoro. Um belo começo, ótimo. Foi. Mas aí foi assim que eu comecei mais a ajudar. No começo não conseguia ajudar tanto, porque eu tinha minhas coisas para fazer. Mas eu fiquei por conta de fazer as divulgações da empresa no Facebook. A gente anunciava muito em grupo de catira no Facebook, tipo,
catira de telefone, tudo quanto era tipo de catira. E aí eu ia jogando lá, tipo, uns anúncios da empresa, de polimento, de várias coisas, e fechava o serviço, já ia agendando e mandando pro Igor, ó, tal hora, marquei pra você ir lá em Neves, lavar um motor, tipo, e aí... Mano, cheguei lá, mano, pra lavar esse motor, eu lembro desse carro. O carro acho que nem andava, mano. Falei, por que essa mulher tá lavando esse motor? Você motor. Não é possível, né, velho? E eu lembro que eu acho que foi uns R$200 que a gente cobrou, né? Na época, isso é uma coisa da hora. Mas na época era muito dinheiro. Não. Mas olha só que legal. Era, né? Hoje eu vejo muita gente que já tá, tipo, renomada no mercado que não cobra R$200 pra lavar um motor. Eu vejo que muita gente cobra R$20, R$30 para lavar o motor de um carro. Eu sempre cobrei caro para lavar motor e eu sempre lavei muito motor. Quando eu cobrei mais barato para lavar o motor foi 90 conto. Nessa vez foi 200, mano, por causa do trampo que era, né? Mas também tinha que sair, era longe, né, e tal. Eu tinha um Fusquinha que o acelerador dele era amarrado com cabo de aço, de verdade. Não, mas nessa época você não tinha um Fusquinha ainda, não. não. Eu ia de quê? Pô, nessa época você tava com o carro da sua mãe. Nó de rocha. Pegava o carro da dona Sandra emprestado. Real, os pais e ia, mesmo. Botava as coisinhas dentro no porta-malas e isso foi. Mesmo, verdade. Ué. Mas a Maria cuidava disso tudo, né? Aí, tipo... nessa época ela não fazia gestão. Hoje as mulheres que chegam na estética automotiva já chegam querendo fazer gestão. É muito bom isso. Mas por causa de quem? Da Maria, sim, né? Mas isso é muito bom, porque quando a Maria chegou, ela chegou, pô, vou ajudar, mas ficou meio perdida, que é o que acontece com muitas mulheres. Eu recebo um tanto de gente no meu Instagram, Como um tanto que eu posso de mulher. ajudar Como e que eu tal? ajudo? Como que eu faço? Gente, o que eu sempre falo, mano, começa pelo básico, sabe? Então, eu fui tentando fazer o que eu vi que o Igor não conseguia fazer. Aí, depois, a gente pegou, abrimos uma loja, né? Pilhei, enchi o raio do saco do Igor para poder abrir a loja. Essa história nós vamos contar ainda. Essa foi pesada. E aí, assim, eu não podia estar presencialmente na loja todos os dias, porque, primeiro que meus pais não deixavam, eu morava muito longe da loja também. Mas toda vez que eu chegava lá na loja, mano, eu organizava, microfibra, dobrava, porque ficava aquele ambiente bagunçado, sabe? Cara de oficina mecânica, que trem cheio de pano jogado no chão, que esse trem esquisito. Então, mano, eu chegava organizando, entendeu? Arrumava, passava um paninho, limpava um banheiro, tirava o lixo. Aí comecei, aos poucos, aí aprendendo como é que fazia o serviço na prática, aí participei de um curso que o Igor deu. E aí fui aprendendo a fazer o serviço. Então, além de eu ajudar com a organização do espaço, eu comecei a ajudar em alguns serviços ou outros. E fui aprendendo. Eu ajudava no que dava para fazer e no que precisava. Falava, o que dá para eu ir agilizando para você? Aí eu digo, vai descontaminando o carro aí. Aí eu ia descontaminando o carro. Então, foi assim. No começo, a gente vai fazendo o que dá para fazer. Não tem como você chegar na empresa e falar, vou fazer a gestão da empresa agora. Vou sentar aqui, vou abrir o meu computador... Pra essa mulherada que... Pode pegar isso aí, que isso é um corte, hein? Vai lá pro canal Cortes do Virou esse aí. Pode escrever, que isso é importante mesmo, porque é uma dor que as mulheres têm, mesmo muito grande, o homem também tem. Para as mulheres que chegam para ajudar o marido na empresa, né? Principalmente na estética automotiva, fica meio perdida, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer? Tem duas coisas. Se ela é aluna nossa, é só ela assistir lá Operação Gestão e Marketing, olhar o que o marido, naquele contexto ali, naquela metodologia de trabalho, não consegue fazer e fazer aquilo que o marido não consegue fazer, pela função dele. A mulher que não é aluna nossa, mas chegou querendo ajudar o marido, a mulher ela tem habilidades naturais dela. Organização, ela sabe conversar, ela sabe cuidar do ambiente, ela sabe cuidar até do próprio marido, né, que não sabe nem cuidar dele mesmo. Vai ali onde o marido dela não está conseguindo fazer, não consegue fazer gestão, não consegue fazer o marketing, não consegue pagar boleto, não consegue atender cliente. Ou não consegue limpar o interior bem. Não consegue limpar o interior bem. Vai aonde o marido não está conseguindo fazer aquilo ali, porque a função dele, quando o cara é dono, ele tem as funções da empresa. Então, vai aonde o marido não está conseguindo exercer aquela função, porque a função dele está exigindo demais, e vai fazendo essas coisas que são importantes para a empresa e a gente ignora. Como a Maria falou, dobrar uma microfibra, organizar o ambiente, limpar o ambiente, enfim. Então, faz aquilo que o marido não está conseguindo fazer. Quando ela chegar, ela vai ver uma empresa completamente desorganizada, principalmente depois que ela chega num negócio que já existe, que foi o caso da Maria. Dá uma organizada no básico ali bem feito. Faz aquele básico bem feito ali, tampa os buracos que existem ali, porque o marido não estava conseguindo fazer. Depois que tiver tudo redondinho ali, ela vai começar com frieza, entender a dinâmica do negócio
e falar onde que a empresa mais precisa de mim. Porque ela não vai conseguir ficar a vida inteira fazendo tudo isso. Então, ela vai lá naquele lugar onde ela mais precisava, o cara mais precisa, sei lá, a gestão, fazer um marketing, postar, e aí ela começa a focar ali. Mas você aceitou de boa? Cara, Porque eu tenho certeza que tem muita mulher que pergunta pra você o que ela faz, o que não faz, e às vezes vai querer ajudar o cara na estética, às vezes o cara, por orgulho, sei lá, por que motivo... Você aceitou de boa? Cara, o que a Maria levava lá como... Esse tipo de história realmente acontece. Vocês estão vendo aqui, né, olhando tanto de longe. Se vocês quiserem alguma coisa pra pegar, viu, gente? Fica à vontade, mano. A sua fama de quem come muito... De quem come tá sendo fortalecida. Exatamente, a imagem... Sei. Nossa, gente, eu tenho o filme queimado. Mas acontece e a gente vê muito, né? Eu participo de um grupo de mulheres, a gente teve o podcast com a Sandra... e tem muita mulher que, assim, às vezes o cara até aceita a ajuda, mas o cara não aceita que a mulher apareça, que mostre que a mulher tá fazendo serviço também. Então, rola isso, rola esse... A gente vê caso do cara que quer forçar a mulher a fazer uma coisa, tipo, não, você tem que fazer isso. Só que às vezes a mulher tem uma habilidade sinistra pra uma outra coisa. Não, você tem que vir cá me ajudar a polir o carro, lavar o carro, irmão. A mulher tem uma habilidade gigantesca para organizar número, para olhar, para analisar. Que é tão importante quanto polir o carro. Se o cara não tiver uma cabeça boa, porque o cara ele é muito responsável por guiar a mulher. Essa é a função do homem num relacionamento, dar uma guiada na mulher. E a mulher também, né, dar uma guiada no homem. Mas se o cara não tiver a cabeça boa, ele ferra ele mesmo, ferra a empresa e ainda ferra a mulher. Tira a mulher de uma coisa que ela é boa para fazer. Então, tem que existir essa sensibilidade. Mesmo que eu queira que a Maria fique polindo o carro, isso é onde a empresa mais precisa dela. A empresa vai crescer muito se ela estiver aqui nessa área. Ou não? Não tá. Por mais que eu queira ela polindo, então tem que deixar ele para outra área, né? E foi muito assim que rolou. A Maria chegou e passando massa de polir, ia limpando um negocinho aqui, limpando um negocinho ali, até que o negócio começou a exigir mais essa parte de gestão e tal. Aos poucos, naturalmente, eu fui sentindo a necessidade, mano, não tem uma organização, a gente não sabe cobrar direito. E aí eu fui assumindo essas áreas. E, lógico, não fui assumindo sabendo fazer tudo certo, né? Mas fui assumindo ali e dando a cara a tapa. Às vezes atendia cliente, tentava mexer nos preços. O Igor, na época, tinha muita dificuldade de cobrar um preço justo do serviço, né? Então, ele já atendia o cliente dando desconto. Eu já era boa para poder fazer isso. Então, eu comecei a atender os clientes. Eu comecei a pegar e passar o preço e tudo. E isso foi ajudando a empresa no geral. Então, o cliente chegava e ia fazer um orçamento com o Igor, aí o Igor falava assim, não, quem faz o orçamento é a Maria. Ela é difícil já de negociar, que não sei. Então, o Igor já passava para o cliente já vinha, nossa, a Maria a pessoa dos números, é brava e tal, que não sei o quê. E aí eu negociava com o cliente. Então, muitas vezes o cliente já não ficava naquela choração de preço tão grande, igual quando o Igor estava atendendo, sabe? Mas foi um processo isso aí, né? Mas você falou algo interessante, que você falou que morava longe e você nova pra caramba, morava longe e parece que não tinha o apoio. Você falou alguma coisa assim ou eu viajei? Não, mas isso aí é real. Eu não podia, porque meus pais não deixavam eu ir pra loja para poder ajudar o Igor, né? Na época eu tinha 16 anos, então estava ali no foco, não, tem que estudar, que não sei o quê e tudo. Nesse meio tempo, eu morava na casa do meu pai, a vida inteira eu morei com a minha mãe, meus pais são separados. Aí, antes de começar a namorar com o Igor, pouco tempo antes, eu saí da casa da minha mãe e fui morar com meu pai, desentendimento mesmo, e aí fiquei um tempo morando na casa do meu pai, depois voltei a morar na casa da minha mãe. A casa da minha mãe era ainda mais longe do que a casa do meu pai. Era tipo numa cidade vizinha, de BH. E aí eu estava estudando. E quando eu morei com a minha mãe, era muito complicado, porque minha mãe não deixava eu trabalhar em lugar nenhum que não fosse a cidade que a gente morava, que era Esmeraldas, mas a cidade muito pequena. Então, eu tive várias oportunidades, não só de trabalhar com o Igor, mas oportunidade de trabalhar dentro de faculdade, oportunidade de trabalhar... igual eu fazia aula de circo, né? De trabalhar dando aula de circo,
ganhando muito bem, porque, querendo ou não, às vezes a gente não dá nada por isso, mas é uma profissão que não tem muito profissional e é uma parada que, se a pessoa for boa, tiver contato, é bem remunerado. Então, eu ganharia ali trabalhando 2, 3 vezes na semana, um salário que eu não conseguiria tirar na minha idade, naquela época, trabalhando o mês inteiro em qualquer lugar. Mas eu nunca podia. Então, não era só uma questão de trabalhar com o Igor em específico. Eu acho que o maior receio da minha mãe era deixar eu vir para BH, entendeu? Porque aí o medo dela era eu estar em BH e, em vez de estudar, trabalhar, fazer as coisas, eu ficar agarrada no Igor. Eu acho que o medo dela era esse, né? Eu acho que rolava muito isso mesmo, assim. E, assim, eu até entendo o lado dos pais da Maria, né? Porque a Maria tinha 16 e eu tinha 26. Para quem não sabe, eu fiz um investimento a longo prazo. Não, mas a diferença de idade tinha 26. É grande. Essa diferença foi muito importante também, né? Porque o homem ele demora mais a amadurecer. Então, esses 10 anos de diferença fez eu ter a mesma maturidade da Maria. Será? Não, Será? mentira, ela tinha um pouquinho mais. E aí, o que rola? Eu já tinha 26, eu tinha uma filha, né, mano? Eu lavava carro na rua ainda. Então, para um pai, para uma mãe, pelo estereótipo da situação ali, não é o que espera para uma filha. Então, eu entendo super assim. Tanto que quando eu conversei com o pai dela, eu falei, eu queria falar que eu e a Maria, a gente tá se gostando. Na verdade, ela me cantou e aí eu... Gente, sempre tem que fazer uma palhaçada, e né? aí eu fui conversar com o pai dela falou um negócio muito da hora. O pai dela sempre me tratou muito bem. O pai dela falou assim, olha, não queria que ela namorasse agora, assim, não. Acho que não tá no momento. Mas eu prefiro que ela namore com você, que tem 26 anos, do que com um moleque de 16, da idade dela. O moleque de 16, nem ele sabe o que é pra vida dele ainda. Então, ele não sabe quanto menos que vai querer pra vida da minha filha. E você, qualquer coisa que você fizer com ela, eu posso cobrar de você de homem pra homem, não de homem pra menino. Então, aquilo ali foi muito da hora que ele falou. Foi uma conversa muito rápida. Diferenciado. Você Sempre via que, deu moral. Diferente da família da minha mãe, a família da minha mãe é assim, não, nascer pobre é destino, mas você morrer pobre, você casar com pobre, é burrice. Então, todo mundo... Gente, o povo da minha família é desse nível mesmo. Então, o povo ficava, não, Maria, porque você precisa arrumar uma coisa melhor pra você, que não sei o quê. Então... A vida inteira. Desde que eu comecei a namorar com o Igor, eu escutei isso. Hoje ninguém fala nada, né? Hoje todo mundo, nossa, sempre acreditei. Mentira, nunca acreditou, não. Mas... Tem algumas pessoas assim que deu moral, né? A gente não precisa citar o nome de quem deu e quem não deu, mas... Não, mas a grande maioria foi, assim, uma pessoa que eu fiquei impressionada que, como eu cresci um pouco mais separado do meu pai, não tive muito contato, tive mais contato quando eu morei na casa dele. Mas foi tipo assim, independente de tudo, independente de qualquer coisa, porque realmente, você, Matheus, você é pai, mano, você tem uma filha. Lógico que você, como pai, vai querer uma coisa, uma pessoa boa para sua filha, uma pessoa, assim, que tem uma perspectiva de futuro e tal. Mas, independente de tudo isso, que também passou pela cabeça do meu pai, ele falou isso aí. Então, assim... desde o começo, meu pai foi uma pessoa que sempre, apesar de tudo, deu muita moral pra gente, sabe? E assim, tem até uma coisa que a gente fala muito, né? Que a gente, quando conseguiu cobrar um valor um pouco mais caro pelo serviço, a gente fala que existe o valor pago e o valor percebido. A pessoa só paga Quer ver o que vai falar? pelo que ela percebe de valor. E... a imagem da empresa, o cara chega no Espaço Al Rabone hoje, ele não conhece o Espaço Al Rabone. Ele chega lá, ele nem sabe que ele lava carro, porque o espaço não tem nada a ver com uma lavagem de carro. Mas quando ele descobre, ele já sabe que ele não vai deixar menos de R$200 para lavar um carro ali. Porque ele já percebeu, sem ninguém falar nada, ele já percebeu que aquilo ali vale mais. Em contrapartida, quando eu lavava carro na rua, o cara falava, não, a lavagem aqui deve ser 7 conto. Porque ele percebia, olha só, a mesma empresa, o mesmo nome, a mesma pessoa, e a percepção é diferente por causa da imagem. Então, a imagem que eu gerava naquela época era uma imagem de 7 conto. Não era pena que a gente não vai pedir para pôr uma foto.
Não, se quiser... Não, mas quem for no Instagram e rolar lá pra baixo... vai lá no Instagram lá embaixo lá que vocês vão ver. Tem um vídeo falando: oi, meu nome é Igor de Moraes, eu sou fundador da... Eu sou, como é que é? Não sei o quê. Fundador da Al-Rabone, mano. Tipo, cheio de... Tá ligado? Né? Era uns trem esquisitos. Mas assim, então eu super entendo, assim. Eu acho que algumas coisas que talvez a Maria, até para preservar a família dela, nunca ficou citando o nome de quem fala ou não fala as coisas. Eu também nunca tive interesse em saber, porque... Essa mesma coisa que aconteceu com a família dela também teve da parte da minha família, dos meus amigos, né? Umas brincadeirinhas, os comentários. Então, isso é normal. E hoje, quem começa a lavar carro sempre foi uma profissão extra. Tipo assim, ó, vou fazer isso de forma extra, ou eu não tenho oportunidade, eu vou ficar lavando o carro aqui até as Era a última opção da pessoa. Sempre foi muito mal visto, né? Na real. E hoje, cara, esse movimento da estética automotiva tá mudando a opinião disso. Hoje eu conheço várias pessoas que têm estética automotiva que recebe mais do que o pai e a mãe junto, né? Então, trabalha aí, ganha mais que engenheiro formado, que atua. Advogado e tal. Então, a percepção mudou, né? A gente tá... Claro, a Al-Rabone, mas junto com todo esse movimento de todas as pessoas, influenciadores, profissionais, pessoas que estão entrando nesse mercado, a gente tem mudado a visão disso. Mas naquela época não era assim, né? Na época que a gente entrou, é pouco tempo atrás, mas ainda existia esse preconceito. Então eu entendo o que eu acho que aconteceu, tanto da parte da minha família, dos meus amigos, como da dela, é a pessoa, a língua é o chicote do corpo. Eu posso ter uma opinião sobre você, e eu e a Maria Luísa, a gente sempre fala muito isso. Mais um corte, esse é pro Rios. Já vai pegando, editor. Já. Assim como no negócio, o que a gente fala também é assim. O segredo não é o que a gente faz ou o que a gente fala. É como a gente fala. Eu posso chegar pra você e falar assim: Matheus, mano, bom dia. Ou eu posso chegar pra você e falar assim: bom dia. Mano, eu mudo o seu dia... Não pelo que eu falei, mas como eu falei. E eu acho que o que mais incomodou a Maria Luísa e a gente foi a pessoa, ela pode pensar o que ela quiser, mas a gente tem que tomar cuidado em como a gente fala, sabe? Não é nem o que a gente fala, mas como a gente fala. E as abordagens que foram feitas com a Maria Luísa, acho que hoje, né, é o que ela falou, né? As pessoas falam: acredito, mas a gente talvez até acreditaria nisso se tivesse falado de um jeito diferente, né? Mas é isso. Ô Maria, e você falou que tipo, você estava fazendo ali as paradas, mas não estava preparada para aquilo que você estava fazendo. Duas coisas que eu quero saber de você. Como que você se preparou, que eu acho que também é interessante, porque às vezes tem pessoas assistindo, ou igual você falou, né, o público feminino que se identifica muito com você. A mulher lá, como que ela pode se qualificar? Às vezes ela quer ajudar exatamente na gestão. Enfim... ou tem também o outro negócio dela lá, sei lá, como que ela pode gerir lá. E quando que você decidiu, que você falou que eu queria ser artista, trabalhar no circo, fazer um monte de outra coisa, quando foi que sua ficha caiu? Eu falei assim: não, o negócio aqui tá ficando sério, é isso aqui que eu vou realmente seguir. Eu acho que quando eu comecei a ajudar o Igor mesmo, eu tava num processo que eu tava morando na casa da minha mãe e tudo, e eu precisei parar de fazer as minhas aulas de circo e tal. Então, eu fui pensando no que eu podia fazer da vida. Eu nunca fui uma pessoa que, assim... meu sonho é ser médica, meu sonho é ser empresária, meu sonho é ser... Não, eu já quis ser... Uma vez eu quis ser delegada federal. Com meus 13 anos, era meu sonho. Só não é federal, mas delegada é, né? Mas o que eu mais queria, independente do que eu fizesse, o que eu queria muito na vida era ser independente. Então, o meu sonho de sempre na vida foi ser independente. Então, tudo que eu queria fazer era justamente para eu conseguir ser independente. Eu falava que com 18 anos eu ia ter meu apartamento, eu ia tirar carteira, eu ia comprar meu carro, ia viver minha vida. E eu sempre fui assim, é uma parada muito minha. Eu nunca fui aquela pessoa que assim... eu vou trabalhar e eu vou melhorar a condição de vida da minha família. Diferente do meu irmão, por exemplo, mesma criação e tudo. Meu irmão falava: não, quando eu crescer eu vou ficar muito rico, vou levar minha mãe para viajar. Eu nunca fui assim. A minha parada era ser independente, era poder fazer as coisas do meu jeito, fazer o que eu quisesse, na hora que eu quisesse, e não por uma questão de rebeldia, mas porque eu queria ter essa liberdade de, assim, eu quero fazer uma viagem, eu quero poder viajar.
E o poder não só financeiro, o poder de liberdade, de alguém me deixar ir. Porque enquanto eu morei com a minha mãe, tudo, eu tinha muito essa questão de que eu não podia fazer as coisas. Inclusive, quando eu quis fazer faculdade, minha mãe não me deixou fazer faculdade. Então, a questão do poder fazer as coisas, tudo, essa questão da liberdade que eu queria era justamente para eu poder fazer o que eu quisesse. Se eu quisesse trabalhar, eu não podia trabalhar. Eu não podia trabalhar, vir em BH, que é a cidade grande perto de Esmeraldas. Eu não podia vir para BH para trabalhar. Então, minha tia falou, Sônia, deixa a Maria ficar aqui na minha casa, porque eu arrumei um emprego para ela dentro do shopping. Meu sonho era trabalhar. E assim, sem preocupação de, nossa, vou ficar cansada, vou ralar pra caramba. Não, eu queria conquistar essa independência, né? Então, eu sempre fui muito assim, tanto que quando comecei a ajudar o Igor, não foi uma parada assim, Maria, agora você sonha em cuidar da Rabone o resto da sua vida. Não, foi uma parada assim, eu vou ajudar aqui, porque é uma coisa que vai dar certo. Eu gosto de ajudar, então eu via que eu era útil ali dentro, então eu gostava de poder ajudar e poder fazer alguma coisa. Já que eu estava em casa, eu não podia trabalhar nem nada, então eu gostava de ajudar. E eu fui vendo a necessidade da empresa, o que precisava para conseguir melhorar a empresa. E aí, nesse meio tempo, eu falei, gente, eu vou fazer faculdade de administração. Porém, eu não consegui fazer o Enem. E quando eu quis fazer faculdade, eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade de administração, então eu fui fazer uma faculdade que era semelhante. Porém, um curso tecnólogo. Tecnólogo. Eu ia falar curso tecnológico. Aí eu optei por fazer um curso de processos gerenciais, que era um curso bem mais barato, tipo, papo de metade do preço e metade do tempo também, né? 2 anos. Então, foi aí que eu falei... Foi à medida que foi com o passar do tempo, eu fui vendo que eu poderia ser mais útil se eu soubesse mais de determinadas áreas. E nessa época, eu já assistia várias pessoas na internet, eu já buscava saber. Eu tenho um caderno até hoje lá em casa com as coisas que eu assistia, e aí eu anotava tudo e tentava implementar na empresa. Então, eu sabia que se eu conseguisse saber mais da área, eu poderia fazer mais, conseguir resultados melhores e tudo. E essa convicção, então, de que tipo assim, eu vou trabalhar na Rabone, foi a partir do momento que você ficou lá e a coisa foi fluindo e esqueceu o circo pro resto da vida, qualquer outra coisa. Da hora isso. E a sua mudança para cá, então, porque você estava longe até então, não é isso? Uhum. Você estava longe, você veio morar pro lado de cá, perto da empresa. Então, na realidade, não foi assim, né? Se eu vim morar, seria muito legal, mas eu queria fazer faculdade. Porque todo mundo te vê sorrindo, tua Maria tá sempre feliz. Tal, não, gente, eu sou brava também. Mas a história tem o começo, né? Isso. Mas eu queria muito fazer faculdade. Eu tava determinada que eu ia fazer faculdade. E na minha cabeça, o fato de eu fazer faculdade ia transformar a empresa, eu ia, conseguir resolver tudo. E eu sei hoje que não é. Né? O conhecimento ele não vale de nada se ele não for aplicado. Então, o cara pode comprar lá a imersão ao Rabone, que, na minha opinião, é o conteúdo mais completo que a gente tem dentro da área, focado em todos os processos, né? Nos pilares mesmo que a gente precisa. Se o cara não aplicar, não valeu nada. Então, na faculdade, eu vi isso. Mas antes de eu chegar na faculdade, né, com essa ilusão de que eu queria fazer faculdade, ia resolver tudo, a minha mãe não me deixou fazer faculdade. E aí, insistência e tal, para eu conseguir fazer, minha mãe me mandou embora. Jogou minhas roupas na escada, falou, isso aqui aí, então você vai. Resolve sua vida, então vai embora e não volta mais. E aí, lógico que não foi assim tão simples e tão rápido, mas... Resumindo, foi isso que aconteceu. Ela não queria que eu fizesse faculdade. Eu não tinha como resolver esse problema. Eu precisava que ela me deixasse fazer uma prova para eu conseguir entrar na faculdade. E aí, nesse rolê, ela me mandou minhas roupas, jogou na escada, mandou embora, falou que não era para eu voltar mais. E aí, eu peguei e falei, bom, eu quero fazer faculdade. Ela mandou eu embora, então eu vou embora. Eu liguei pro Igor e falei com ele, olha, me busca aqui. Você tinha, acho que, 17 anos. Né? Aí eu tinha 17 anos. 17. Tinha acabado de formar no 3º ano. Aí eu liguei pro Igor,
falei com ele para me buscar. Aí ele pediu para conversar com o meu padrasto, para poder entender o que estava acontecendo, porque ele não entendeu nada, né? Eu falei, ó, minha mãe me mandou embora, veio me buscar, tipo assim. Ué, aí como ele... assim, pô? Menor de idade. Aí ele pegou, conversou com meu padrasto, chegou lá, peguei minhas roupas, joguei nos lençolzinhos, fiz aquelas trouxas. Sabe aqueles desenhinhos que a gente vê o bonequinho assim, com um pedaço de pau com a trouxinha? Música triste no fundo. É, tipo isso. Só que o meu não tinha o cabo de vassoura, não. Era só e na as real, trouxinhas. assim, né? Todo mundo fala assim, tipo, mano, mas a mãe mandou embora de casa e tal. Mandou embora de casa. Só que, assim, ali é porque a mãe dela tinha esse receio dela querer fazer faculdade para vir para BH para ficar comigo. E não ir para faculdade propriamente. E a mãe dela, naquele momento, é aquela parada. Ela não gostaria que o relacionamento acontecesse por uma segurança de mãe. Proteção. Pô, proteção. Mas quando eu queria fazer a faculdade que eu ia fazer não era perto da casa do Igor nem da loja. A faculdade era mais perto da minha casa lá em Esmeraldas. Era no centro de BH. Mas ela tinha esse receio mesmo. Ela virou pra mim e falou assim, não, você vai... Quem sai de Esmeraldas vai pro centro de BH, vai pra Venda Nova. Fácil. Ela virou pra mim e falou assim, você não vai fazer faculdade nada, você vai ficar vagabundando na rua. Nessa hora eu fiquei muito chateada, porque eu falei assim, mano, nunca dei motivo. Mas assim, rolou essa treta assim, que foi essa excesso de proteção. Ela ajudava muito a mãe dela também no trabalho dela, né? Então talvez a mãe dela falou, poxa, pode me atrapalhar até aqui, tipo, porque a Maria me ajuda muito e tal. Então, enfim, teve os motivos dela. Mas é uma coisa que a gente aprende muito com isso, porque eu erro em algumas coisas, a Maria também, e a gente erra muito, que é o seguinte, às vezes a gente está com raiva, a gente tem que entender que a raiva passa. O que a gente faz movido por ela, não. Às vezes a consequência... Então, assim, hoje quando eu fico muito bolado com uma parada, eu deixo passar umas 24 horas, umas 3 horinhas, porque se eu ficar com raiva, o que a gente faz movido pela raiva, velho, não passa. E a raiva, uma hora ela vai passar. Então, deixa ela passar, depois você toma a decisão. E mesmo se for uma decisão dura que você tiver que tomar, vai ser dura, mas vai ser racional. E aí, quando você tiver que falar com a pessoa alguma coisa, você vai falar o que você precisa falar. Mas o que vai mudar é como você vai falar. Porque na raiva, você vai falar com raiva. Mas depois, sem raiva, você vai falar de forma mais racional. Que é muita parada hoje que a pessoa fala da inteligência emocional, né? Que é não agir movido só por emoções, nem de emoções boas ou ruins. E foi o que rolou, né? A mãe da Maria estava com raiva, agiu pela raiva, assim como a Maria também ali, na raiva também, falou, então beleza, vou meter o pé. E aí eu acho muito da hora, mano, porque a Maria... Eu vejo que hoje a gente está numa geração muito chata do vitimismo. Você deixou a tampinha do Pringles aberta, os Pringles vão ficar com frio. Poxa, isso aí é um Pringlesfobia, mano. Mano, tá muito chato esse trem. Só que é muito difícil a gente falar também, porque a gente não tá na pele das pessoas que estão sofrendo. Mas uma coisa que eu quero falar da Maria, de como que eu admiro isso nela, é como que ela tem essa força, mano, de não ficar se vitimizando. Ali, 17 anos, saiu de casa. O que talvez muitos jovens fariam? Na moral, vou tocar o F agora. Vou entrar na droga, vou começar a tocar o F, vou arrumar o barraco aqui, irmão. Eu vou ser revoltado. O que ela fez? Eu vou fazer, sabe o quê, mano? Eu vou trampar, conquistar minha independência para nunca mais depender de ninguém. Ninguém nunca mais vai poder falar assim, sai da minha casa. E foi isso que ela fez, né, mano? Ela chegou, fez o corre dela, deu a volta por cima. Não foi fácil. Ela foi morar na minha casa lá. Minha mãe tinha desocupado uma cozinha, jogou a cozinha para onde era a área de lavar roupa. Aí eu peguei aqueles compensados de repartição pública. Então, olha para vocês verem o rolê, né? Então, eu saí da casa da minha mãe, aí eu peguei e fui embora. Não tinha... Parou na casa da sogra. O Igor me buscou junto com a mãe dele. Fiquei dormindo lá. Liguei pro meu pai, porque meus pais são separados. Meu pai tinha acabado de casar. Tinha pouco tempo que ele tinha casado. E ele falou comigo assim... Gente, hora nenhuma eu fiquei chateada com essas coisas. Inclusive, eu sou a pessoa que... Eu não tenho um pingo de paciência com a galera que se vitimiza. Nossa, mano, minha mãe mandou embora. Coitada de mim. Não, deixa eu te falar. Sofri. Sua mãe te mandou embora, minha filha. Sacode a poeira e bora. Resolve sua vida. Mete marcha. E aí eu falei com meu pai, contei pra ele o que aconteceu. E aí, meu pai falou assim, não, porque hoje minha vida é outra e tal. Então, assim... Não tem como. Então, eu não tinha como ir para casa do meu pai. Até
ficou até sem graça para eu ir para lá. Eu tinha saído da casa do meu pai também numa situação que o meu pai e meu irmão brigaram e eu presenciei a briga, fiquei no meio, então não estava numa relação muito boa. E aí eu fui para casa da minha tia, falei, bom, vou tentar a oportunidade lá. Meu tio e minha tia tinham acabado de reconciliar, eles tinham separado e tudo. Aí chega lá, mano, empacar os caras lá, né? O cara fala, aqui também não dá não rolou. e tal. Ou seja, isso devia ter uns 2 dias que eu já estava dormindo na casa da Sandra. Eu acho que ali, efetivamente, que a Maria chegou na Rabone. Não foi nessa época, assim, foi que você chegou. Foi nessa época. E aí aconteceu o que ela tá falando ali, né? Um pouco antes disso, a gente falou, não, vou abrir a loja, e a gente não tinha muita condição. E aí eu lembro essa história muito engraçada, que a Maria tá assim, nossa, você precisa abrir uma loja, parar de lavar carro na rua. E eu, mano, quebrado, nome sujo, não tinha dia pra nada, meu. Não tinha como alugar uma loja. Precisava fazer uma análise de ficha lá, tomava bomba. Eu pedi ela pra fazer no nome dela, tem 17 anos, nem emprego tem. E ela, não, não queria pagar que eu tô quebrado, né, mano? Aí eu falei, não, vamos fazer. Mano, Deus é bom demais. Eu arrumei um cara no bairro, que era conhecido da minha mãe. E aí ele foi e alugou na Palavra. Alugou pra mim na Palavra. E eu lembro que, tipo, não precisou fazer análise de nada, pagar nada antecipado e tudo. E aí, na hora de reformar a loja, dar um grauzinho na loja, quem for lá no começo do Instagram vai ver essa lojinha, cabia um carro só. A Maria, não, porque a gente pode contratar um arquiteto fazer isso. Eu falei, nossa, mano, ferrou, irmão. Igual o filme, quando o cara vai errando, aí vai só ficando pior, aí tem que, sabe? Eu falei, como que eu sustento essa mentira agora? Ele virou pra mim e falou assim, não, eu quero uma pegada no estilo mais rústico, assim. Vamos pegar uns pallet. Aí a gente ia no sacolão, pegava os pallet. Tem pallet, né? A foto mostra. Tem. A gente fez a mesa com uns fundos de guarda-roupa. Sabe aqueles MDF cru que tinha sobrado na casa do meu pai? Falei, meu pai, você vai usar isso aqui? Eu posso levar? Ah, pode levar, não vou usar, não. Levamos, fizemos uma mesa lá com os pneus velhos que a gente pegou naqueles... Tipo lixão, como que chama aquilo ali? Bota fora. Bota fora. Cara, montamos a mesa e a loja, eu vou te falar, viu? Ficou bonitinha. Mas aqui, nessa época, tudo que abria tinha essa pegada rústica. Tinha, pô. Mas o Igor soube fugir Eu tô falando situação. que Deus é bom, mano, porque na época eu tava quebrado, que ela pôs pressão pra abrir a loja, a tendência era ser o vintage, né? O rústico. Eu falei, não, é agora, pai. Não, então, e ele falou que queria o estilo rústico, eu comprei a ideia, né? Já fiquei olhando altas paradas de pallet, de não sei o quê. Nós tivemos que pintar uma parada toda lá, nós fizemos tudo, irmão. E ficou bonitinho, ficou legal. Ficou bonitinha a loja. Ô Maria, e foi isso que te possibilitou entrar na faculdade? Né? Foi. Saí da casa da minha mãe, fui morar lá na minha sogra, conversei com ela e falei, olha, Sandra, eu não tenho pra onde ir. Então, assim, não dá pra morar com meu pai, não dá pra morar com a minha tia. Ela virou pra mim e falou assim, Maria, minha casa é sua casa. Tudo que tem aqui também é seu. Se tiver um iogurte na geladeira, é seu também. Então... abriu as portas, aí eu fiquei morando lá. Foi muito louca essa conversa. Vai ter episódio com a Sandra ainda aqui, não vai? Tem que ter, mano. Tem que ter um episódio com a Sandra. Minha mãe reuniu assim na mesa, eu, meu irmão, minha filha. Olha só, eu já tinha filha. Eu não podia estar morando na casa da minha mãe, teoricamente. Tinha que dar mais um trabalho pra minha mãe. Minha mãe juntou eu, meu irmão, minha filha. E a Maria na mesa colocou assim, ó. A partir de hoje, a Maria Luísa mora nessa casa. Se tiver 4 iogurtes na geladeira, é um pra cada um. Se um demorar no banho, todos podem demorar no banho. Ela aqui é como se fosse minha filha. O que um pode, ela também pode. Foi. É tudo igual. Não, agora nós não vamos comprar mais 4 pães. São 5. Agora nós não vamos comprar mais 4 negocinhos de iogurte. São 5. Foi muito louca essa conversa, assim, mano. Abriu as portas mesmo. Mesmo. Pensa, tipo assim... Que doideira, hein? Tanto que eu tenho uma gratidão enorme pela Sandra, porque, inclusive, se não fosse todo esse rolê que aconteceu de minha mãe mandar embora, a Sandra abrir as portas na casa dela e tudo mais, talvez a Rabone não estaria hoje onde está, sabe? Porque a gente ia ficar acomodado, né, mano? Isso deu um gás, mano, porque, assim, eu precisava dar certo. Porque eu não queria que o que a minha mãe falava acontecesse. Porque minha mãe fala, você não vai ser ninguém na vida. E aí que tem não uma sei outra o quê. parada então... também, tem um outro negócio da hora também, que tipo assim, a galera às vezes fica assim, mano, estou na dificuldade. Quando a Maria foi lá pra casa, eu também não queria, por mais que a minha mãe abriu a porta, eu não queria deixar esse peso o tempo inteiro. Eu falei, mano, vou deixar minha mãe nesse peso, né, velho? Ficar com minha mãe pagando esse tanto de coisa aqui, a comida e tal, não sei o quê. Por mais que eu ajudava ali, eu não tinha grana suficiente pra ajudar. Então, tipo, o que rolou? A gente, no mais
próximo possível. A gente foi para um aluguelzinho, R$600 o aluguel, mais 80 de condomínio, era mais ou menos isso. Mas antes desse rolê do aluguel, eu lá morando na Sandra, eu fui pra loja. Aí eu peguei, mano, eu não tinha nada pra fazer. Eu fui pra fazer a faculdade. Peguei, matriculei na faculdade, fui fazer a faculdade de noite, não tinha nem o dinheiro pra mensalidade. Aí, mas beleza. Fui, comecei a fazer a faculdade, durante o dia eu ficava na loja ajudando o Igor. Nesse meio tempo, o Igor arrumou um sócio, né? Foi uma sociedade que assim, ninguém entrou com dinheiro. Ninguém entrou com dinheiro. Eu entrei com o olho, ele entrou com o dedo e deu tudo certo. E aí, nesse rolê que entrou o sócio, eu peguei e falei, mano, não tá legal eu ficar aqui. Porque o sócio implicava um pouco comigo, não gostava muito de mim. E ele entrou pra fazer o que eu já fazia. E o cara, mano, era formado, administração, não sei quantas faculdades e tal. O cara já tinha... Falava que tinha, né? Falava que tinha 4 faculdades e tudo. Falei, mano, melhor eu fazer outra coisa do que eu ficar aqui enchendo linguiça. Eu preciso de dinheiro, eu preciso de, né, conseguir dar um jeito na vida. E aí a Sandra, mãe do Igor, arrumou um emprego pra mim dentro da escola. Aí eu comecei trabalhando meio período na escola, arrumei outra escola, então eu trabalhava em 2 escolas. Quando foi o meio do ano, teve um atrito lá, o Igor e o sócio desfizeram a sociedade e eu continuei trabalhando nas 2 escolas. E aí o Igor falou, não, amor, eu preciso que você venha para me ajudar. Aí eu trabalhava de 7 até 4 da tarde. Eu saía da escola 4 da tarde, ia para a loja para ajudar ele. Depois da loja ia para a faculdade. Às vezes saía da faculdade, voltava para a loja para poder ajudar. Saía da faculdade 10 horas da noite. 10 horas, E voltava para a loja pra gente acabar os carros, tipo, 2 horas da manhã. No outro dia, meu filho, 5 horas da manhã já tava em pé de novo. Sabe o que eu quero saber desse momento aí da vida, que você estava estudando e estava assumindo, então, a gestão da Al Rabone de fato? O que você aprendia na faculdade, como é que foi trazer isso para dentro da Al Rabone? Que dificuldade que você enfrentou? Como que te ajudou? Eu acho que, em relação às dificuldades, o problema maior da faculdade, eu não acho hoje que ninguém tem que fazer faculdade, não. Mas eu acho que, dependendo da área, você pode poupar esse processo. Mas o meu maior problema com a faculdade é que era muita teoria que na prática não funciona, sabe? Então, eles ensinavam muitas coisas, tipo, para abrir uma empresa, você tem que ter pelo menos 6 meses de caixa. Mano, isso mentira. É o certo, teoricamente é o que funciona, mas principalmente no Brasil, irmão, você pode... contexto, Brasil. Isso, mas vai isso contar não nos dedos, irmão, prática. Quem conseguiu abrir uma empresa, abrir uma loja, fazer um investimento. Exatamente. Em 6 meses de caixa, normalmente o cara começa uma empresa com 6 meses de dívida pra trás, pai. Então, foi minha realidade. É muito real. Nossa, vou até mijar depois dessa. Na faculdade, o rolê, o que acontecia era eu tentar trazer o que realmente era útil. Então, assim, aprendi a fazer umas contas. Mano, aprende a fazer balanço patrimonial, que não sei... Nunca usei isso. Quem faz isso para mim é a contabilidade. E eles não fazem isso com as continhas que eles ensinaram na faculdade, não. Eles fazem isso com sistema, com planilha. Então, eles dificultam muito as coisas. Eu acho que, mesmo sendo um curso que foi 2 anos, já é um curso mais enxuto, ainda assim tem muita coisa que não precisa passar. Sabe? A gente devia focar mais na parte que a gente consegue aplicar. Mas... na faculdade, eu entrava lá e falava, mano, eu tô aqui, eu preciso absorver tudo. Eu não conseguia estudar em casa, outro horário, nem nada. Então, enquanto eu estava na faculdade, mano, eu absorvia o máximo que eu conseguia. Eu perguntava aos professores e eu questionava. Eu falava, não, mas na prática não é assim que funciona. Na prática, como é que eu vou fazer? Você perguntava para ele mesmo, no meio da aula? Nossa, pensa numa aluna chata, porque mano, ficou com dúvida, eu perguntava mesmo. Eu queria entender, né? Eu queria saber o que eu podia fazer. Então, eu questionava muito e tudo que eu aprendia, que eu via que era possível da gente aplicar na empresa, eu passava para o Igor, eu anotava tudo, chegava em casa, eu contava para ele, né, o que eu aprendi na aula, e aí o Igor me ajudava, o Igor falava assim, não, a gente pode fazer isso de tal forma lá na loja. Então, várias coisas... Pacote de serviço, a gente começou a trabalhar com pacote de serviço. Isso tudo o método de trabalho que foram nosso? Surgindo no meio tempo que eu estava fazendo a faculdade. E eu fui aprendendo várias coisas que funcionaram em outras empresas, pegando outras empresas que às vezes eu nem conhecia, mas a gente pegava como se fosse um estudo de caso da empresa e a gente
tentava trazer isso para dentro da nossa realidade. Essa metodologia nossa do curso aí que a gente aplicou, né, mano? Operação, Gestão e Marketing, nasceu, foi de uma aula na faculdade. De uma aula na faculdade, né? Pirâmide organizacional. Porque a pirâmide organizacional é operacional, tático e estratégico. A gente viu o mecanismo daquilo e a gente foi e falou, cara, no nosso setor, para ficar mais fácil, a gente pode fazer operação, gestão... Não foi assim, né, de um dia para o outro, mas foi um processo onde a gente chegou nisso. E eu acho que ali, o que mais onde a gente mais consegue aplicar o conhecimento não é quando a gente aprende a teoria do negócio, mas quando a gente consegue traduzir aquilo ali para a prática e traduzir para uma linguagem mais fácil de ser aplicada. Isso Por mesmo. exemplo, Maria aprendia as coisas lá, mó difícil lá, as linguagens difíceis, os treinos difíceis. A gente tinha que investir um tempão para facilitar aquela linguagem, e aí na hora que a gente facilitava ela, a gente conseguia trazer ela para a parte prática do negócio. Para agora dá para aplicar. Então, por isso que hoje, assim, com toda a humildade do mundo, velho, eu prefiro hoje, se o cara falar, tem que fazer uma faculdade para abrir uma estética automotiva, irmão, dentro da imersão ao Rabone, a gente pegou toda a linguagem complicada, toda a experiência sinistra que a gente, rabo pra caramba que a gente pegou, todos os erros, todos os acertos, e a gente simplificou a linguagem para ser mais fácil para o cara entender. Então, é só assistir o curso? Não. Aí você vai pegar aquela linguagem que já é simples, vai traduzir ela para a sua realidade e você vai aplicar. Que foi o que aconteceu com a faculdade. E a faculdade é complicada, cara, não podemos generalizar, mas normalmente são professores ensinando a empreender, mas que nunca empreenderam. Nunca tiveram uma empresa. Professores ensinando a fazer uma gestão financeira, sendo que ele mesmo, a própria vida dele, ele nunca fez uma gestão financeira, quem dirá numa grande empresa. Então, assim, a teoria ela é muito importante, mas e aí, velho, não é responsabilidade só do professor. É responsabilidade nossa de pegar aquilo ali, a Bíblia fala isso, né? Julgue todas as coisas, retém o que é bom e aplica, né? Tipo, é isso que rolou. E a Maria veio nessa pegada aí de dar essa acelerada na Al-Rabone, a gente pegou uns perrengãos, assim, pesadão. Mas foi muito importante o processo, tanto pela questão do conhecimento, mas eu acho que muito pra gente ver que a gente dá conta, sabe? Então, assim, eu falo que o que eu mais aprendi dentro da faculdade, né, foi claro que a gente trouxe muito conhecimento que a gente conseguiu colocar ele na prática, mas o que eu mais aprendi na faculdade foi que eu consigo, se eu quiser fazer alguma coisa, eu vou conseguir. Porque, gente, ia dormir, Matheus, tinha dia que a gente ia dormir 4 horas da manhã, porque tinha que fazer janta, tinha que fazer comida, né? Então, já estava naquele rolê. Aí eu saí da escola, que eu estava trabalhando de tarde, comecei a trabalhar só de manhã na escola, ficava a tarde inteira, até o horário da faculdade na loja e tudo. Aí, depois, no ano seguinte, eu saí da escola geral. E, assim, aquele cagaço, né? Aquele medo, porque muitas vezes o cheque que eu recebia da escola, das 2 escolas, era o valor do aluguel da loja. Quantas vezes eu pegava os cheques e passava para o dono da loja para poder pagar o aluguel? E aí, nesse meio tempo, a gente ia se virando com as outras coisas para levantar o dinheiro e conseguir pagar. Então, o processo, né, não foi fácil. Muita gente vê onde a gente chegou e esquece que teve todo um caminho que a gente percorreu para chegar até aqui. Mas o processo foi muito importante. A galera não quer passar por sofrimento nenhum, não quer enfrentar dificuldade nenhuma. Se a gente não tivesse passado por isso tudo, a gente não teria a força que a gente teve para conseguir fazer a empresa chegar aqui hoje. O que eu acho, na minha opinião, que deixa o cara cabuloso não é o que ele conquistou, onde que ele tá, o que ele criou. Uhum. É o que ele passou para chegar ali. Se você vê um cara no alto da montanha, mano, lá naquela montanha mais alta do mundo, por que você vai achar, nossa, mano, aquele cara é cabuloso? Não é porque ele tá lá. É o que ele fez pra chegar lá, pô. É isso que você fala assim, mano, esse cara é foda. Hoje abriu uma empresa sinistra com tecnologia, com uma porrada de coisa. O cara tem um pai que tem grana pra caramba, aí injeta dinheiro no cara lá, o cara vai e constrói um trem mais fantástico do mundo e quebra. Outros dão certo. Por quê? Porque o que fez um dar certo ou não foi o que ele construiu, foi o processo, né, velho? Esse processo que ele passou ali. 2 caras construídos, tem um pai com muita grana, pôs dinheiro nos 2. Um deu certo, o outro não. Por quê? Um não soube fazer o processo. O outro fez o processo. E aí, meu irmão, no processo,
não é dinheiro. Você pode ter o pai com as costas quentes, seu pai pode ser político, pode ser empresário, pode ser o que for. O processo dói e é só a gente pode passar. E não tem dinheiro que compra esse processo, tá ligado? Você ficar acordando de noite, preocupado se você vai conseguir pagar as contas no outro dia. O mundo do empreendedorismo, irmão, é um mundo de incertezas, é isso. A gente tá aqui com a empresa sólida, mas é incerteza. A pandemia mostrou isso aí, pô. Chegou, você não sabe o que vai pegar. Ô Maria, nesse processo então que o Igor tá falando, nesses anos que você tá aí, experiência, o que mudou na Maria, assim? Como é que foi esse amadurecimento da Maria? Não só como pessoa, como gestora também. Às vezes você chegou e fez alguma coisa que você olhando hoje fala, teria feito diferente. Ou que você mudou ao longo do tempo. Às vezes naquela época aquilo foi necessário, mas hoje não se aplica eu mais. acho que eu sempre fui, eu ainda sou um pouco hoje, graças a Deus eu melhorei um pouco, mas eu sou prática demais, então tudo que eu vou fazer, eu quero de uma hora para outra. Eu sou muito papum, sabe? Você falou, eu nem pensei, eu nem absorvi o que você falou para mim. Mas eu já tô falando, eu já tô questionando. Então, eu acho que parte desse processo de amadurecimento, eu sempre fui muito estressada. Hoje, graças a Deus, eu estresso menos do que antes, porque senão não é aguentar, não. Mas, assim, qualquer coisa, qualquer erro no processo de alguém, se alguém interferisse em alguma coisa, aquilo ali me estressava muito, sabe? Eu nunca fui uma pessoa muito paciente. Então, às vezes, a gente tinha um problema com o dono do imóvel. Uma vez caiu uma barra de ferro em cima de um carro de um cliente nosso. A gente estava pondo o carro para fora da loja, o cara estava fazendo obra, voou um pedaço de ferro desse tamanho, caiu em cima de uma BMW. Toda original, zero carro, zero assim. O carro não era do ano, mas nunca tinha sido repintado. E aí, esse tipo de coisa, viver o processo, ter essas dores de cabeça, me fez aprender. Claro que se eu fosse tão tranquila quanto o Igor, muitas vezes a gente ia tomar muita pernada, porque o dono do imóvel quis pagar a gente de 10 vezes parcelado. Falei, não, você é doido? R$200. R$200 só, batendo no aluguel de 10 vezes. Matheus, é R$20 por mês. No aluguel que a gente pagava de R$1.500. Não, você deixa, sem precisar pagar, não. Porque, na moral, mano, 20 quanto eu faço o quê por mês, pô? Então, eu sempre fui muito assim, sabe? Você me conhece no dia a dia, você sabe que eu sou muito enérgica com as coisas e tudo, mas parte disso foi bom para a empresa no geral, porque se a gente fosse só na tranquilidade do Igor, a gente talvez ainda estaria... não teria chegado onde a gente chegou, mas o Igor, com essa tranquilidade, foi muito importante para conseguir me controlar, porque eu excedo. Então, às vezes, coisas que não precisava, que às vezes você tem que fazer, mano, um network, um comercial com a pessoa, e eu já, mano, zero paciência para isso. Uma vez um cliente meu, eu estava conversando com ele, e ele falou assim, ele estava negociando com a Maria, acabou de negociar lá, chegou lá para fora, foi lá fora da empresa e falou assim, irmão, se essa empresa ficar só na mão dessa mulher, ela quebrava em 6 meses, irmão. E ele falou sério, ela quebrava em 6 meses. Sério? Falou. E o cara é empresário? Não, o cara é sinistro. Aí ele falou assim com ele, em contrapartida, se ficar só na sua mão também, ela quebra em 6 meses, irmão. Olha que loucura. Mas na mão dos dois juntos deu certo. Por quê? Se for só a Maria, isso é real, mano. Se fosse só na mão da Maria, quebrava. Porque a Maria, ela é estressadíssima. A Maria, ela não tem esse pique de ficar em funcionário, dando palestrinha motivacional todo dia quando o cara tá numa hype baixa. Agora a Maria, mano, tem que pegar e fazer e desembola. E em contrapartida, mano, ela faz acontecer mesmo. Eu já sou um cara extremamente tranquilo. Meu negócio é muito good vibes, vamos lá, vamos motivar, trocar ideia, inspirar. Eu gosto disso. Eu não tenho muito essa parada... Sabe esse negócio de se colocar no lugar do outro, essa empatia? Eu acho que eu até me coloco no lugar do outro, porém, como eu sou muito prática, pra mim, mano, tipo assim, o cara tá desanimado. Eu, por exemplo, eu tô desanimada... Mano, independente, eu tenho que levantar e tenho que fazer minhas coisas. Então, eu não consigo entender da pessoa, né? O que, tipo assim, mano, mas tem que entender a cabeça do cara, o que tá acontecendo e tal. Como eu sou uma pessoa que, assim, mano, isso não interfere em nada, comigo mesma, então eu sou extremamente exigente com os outros também. E às vezes eu quero que as pessoas sejam igual eu. Prática. Mano, deixa eu te falar, aconteceu isso...
fulano não tá bem, terminou com a namorada e tal, tá passando por um processo. Mano, dane-se se terminou com a namorada, só tem que trabalhar, sabe? Eu sou essa pessoa, assim. eu sou a pessoa prática em excesso no negócio. Então, nessa parte também de esses tem... sofrimentos assim, esse vitimismo, igual eu conto muito uma história, ultimamente eu nem tenho contado muito, que eu tô meio de saco cheio dessas histórias tristes de internet, sacou? Tipo, todo mundo, o mundo conspira contra mim. Isso não muda nada, né, mano? Você inspira uma pessoa. A nossa história, o que a gente sofreu, é pra inspirar uma pessoa, não pra eu ficar aqui me lamentando, murmurando. E esse corte, inclusive, quem for mandar esse vídeo aí, eu quero esse no meu Instagram, hein? A força de um casal trabalhar junto não tá em um querer ser igual ao outro, mas de explorar as diferenças que os dois têm. Por exemplo, a Maria... Mais uma do filósofo. Filosofia. Os casais que trabalham juntos, eles têm uma mania de querer ser igual ao outro. A Maria querer que eu seja enérgica igual ela e ela querer que eu seja e eu querer que ela seja tranquila igual eu. E aí quando você fica nessa briga, o relacionamento vira uma briga de querer, porque eu que sou foda, porque tem que ser enérgica e eu. Não, eu que sou foda, mano, tem que ser tranquilo. Essa relação de competitividade também, ela não funciona. Eu não tenho que cobrar dela para ela ser igual eu. Eu já existo na empresa. A minha parte boa eu faço, a parte boa dela ela faz. Eu tenho que... Tem que ter alguém para... Tem que ter alguém para conseguir fazer justamente o que ele não faz. Entendeu? Assim como tem que ter alguém para conseguir fazer o que eu não sei fazer. Então, eu acho que deu muito certo. A força tá nessas diferenças, tá ligado? E começou a dar certo pra gente até principalmente... Mas vocês entenderam isso quando? Antes de responder essa pergunta, começou a dar certo principalmente quando a gente entendeu isso. Porque antes de entender isso, a empresa estava andando, mas a gente tinha muito conflito como casal. É como se tivesse um negócio andando, só um puxa para um lado, outro puxa para o outro. Julgo desigual. Não vai para frente, mano. Vai ir hora para um lado, hora para o outro. Então não funciona. Quando a gente entendeu que, mano, a gente é sinistro porque a minha fraqueza é a sua força e a sua fraqueza é a minha força, aí o trem foi, mano. E aí acho que a grande virada de chave nessa hora aí, assim, viradona mesmo, foi quando a gente tava trampando na casa, que a gente começou o canal e tal, aquele negócio todo. Aí a gente precisava produzir conteúdo, a gente foi pra casa, muita gente começou a acompanhar o canal da Rabone nessa casa. Ali foi um momento que eu vivi ali o que eu queria. E eu anulei um pouco a vida da Maria. A Maria gosta da agitação, mas a gente só descobriu isso nesse momento também. Ela gosta da agitação, ela gosta do movimento, ela gosta da correria. E eu falei assim, mano, que tá da hora. A casa aqui, tudo, vamos fazer grana pra caramba com isso, não precisa de uma estética aberta e tal, que não sei o quê. E aí a Maria começou a ficar na bad, mano. A gente começou a ter um problema no nosso relacionamento como casal. Porque a empresa... De tudo, mano, você tá bolado, você não tá, a empresa tá seguindo, entendeu? As decisões estão sendo tomadas e tal. Então, nesse momento, a gente começou a ter muito atrito entre nós dois, mas porque as coisas estavam diferentes. O Igor tem um ritmo de trabalho, eu tenho outro. Então, ficar ali dentro da casa, trabalhando só dentro da casa... Mano, aquilo ali pra mim era a morte. Ela não aguentava, mano. Ela não aguentava. E a casa era muito grande, entendeu? Tipo, era 1.400 metros quadrados de casa. Não sei se chegou a conhecer lá. Mas, mano, era muito grande. E ela queria tomar conta de tudo. E eu, mano, poli o carrinho da hora e tal, de boa, fora fazer os estresse, vídeos. Mano, que aí era o povo da família. Aí a casa tinha piscina. Aí o povo da família queria ir pra lá. Então, assim, vocês pensam no estresse. Vocês já conhecem que eu sou estressada. Então, pensa como que eu não ficava, assim, no ódio, quando ia a galera da família, plena uma quarta-feira, ia levar as crianças pra nadar. E eu tentando trabalhar, mano. Então, assim, isso aí pra mim, então, foi um conflito. Tanto que quando a gente abriu o Espaço Al Rabone, né? O Espaço Al Rabone, ele só existe por causa desse conflito que rolou. Então, eu fiquei na cola do Igor, eu falei, não, mano, vamos abrir uma loja e tal, quero abrir uma loja. E assim, a gente mudou em dezembro. Em março, eu tava olhando loja pra gente poder abrir. E aí, o Igor pegando a opinião dos outros, até o Timóteo participou disso. Mano, o que vocês acham? Abrir uma loja e tal, que não sei o quê. Mano, eu não tava preocupada de abrir loja se fosse pra dar grana ou não. Eu precisava abrir uma loja... Da rotina. Exatamente. E aí... Graças a Deus, com a opinião de todo mundo, o Igor viu uma oportunidade de negócio. E nisso aí, ele topou abrir a loja. E ali eu vi que, naquele momento, quando ela falou da loja, eu comecei a entender, mano, essa loja é mais importante pra Maria
do que para o negócio. E para mim, isso é princípio de vida meu, o meu maior projeto de vida, velho, é minha família. Depois a empresa. Para mim não faz sentido se a empresa der super certo e a minha família estiver despedaçada. E eu sei que essa é a realidade de muita gente. Talvez para o cara tá tudo bem porque a família não é a prioridade dele, mas para mim é. E ali quando eu comecei a ver, mano, que a Maria tava, tá ligado? Eu falei, mano, esse trem pode me fazer perder todo o dinheiro que eu conquistei. Pode me fazer perder tudo, mas para ela vai ser importante. E aí, quando a gente veio para a loja, a gente começou a aprender a trabalhar num ritmo onde ela explora os pontos fortes dela e eu exploro o meu ponto forte. E olha que da hora isso. Antes, quando ela chegou na empresa, ela chegou igual todas as mulheres chegam para ajudar o marido. Caramba, eu não sei como eu posso ajudar o marido, porque eu não sei o que eu posso fazer. Hoje, a vida da Maria é assim, eu tenho tanta coisa para fazer que eu não sei o que eu posso fazer. É tipo, é o mesmo problema que veio de situações diferentes. Hoje ela tem que o quê? Delegar, que é um momento que ela está aprendendo muito a fazer isso, né? E uma coisa que eu acho da hora, que eu vejo muito mulheres e homens trabalhando junto, é muito comum ver, principalmente, isso a Maria, como mulher, ela pode falar isso, a mulher achar que o trabalho dela é mais importante que o do homem. Ou o homem achar que o trabalho dela é mais importante do que o da mulher. E não tem diferença. Esse dedinho aqui lá do nosso pé lá, ele não é importante. Perde ele para você ver como é que seu equilíbrio vai ficar. Então, até o pequenininho no corpo, cada um é uma parte no corpo, né? E o trabalho da Maria Luísa, ele é tão importante quanto o meu. Eu já vi diversas mulheres menosprezando a função do marido da empresa. Diversas vezes. Não, porque isso aqui fica só polindo o carro. Quem toca o negócio mesmo sou eu. Você não sabe de nada, meu irmão. Só polindo. Põe qualquer um para polir aí. Põe qualquer um? Então põe qualquer um. Deixa eu pegar um Honda Civic geração 10. Aí você vai ver o preço de colocar qualquer um para polir esse carro. Você vai ver, principalmente o marido que é o provedor. Não é o provedor só financeiro, na minha visão. É o provedor de segurança. É o provedor de tranquilidade para a vida da mulher. É o provedor também financeiro. A Maria já passou uns perrengues que a gente passou, que ela falou assim, caramba, mano. Como é que nós vamos resolver isso? Eu nem sabia como que a gente resolveu. Eu falei, amor, eu vou resolver isso. Fica tranquila, comigo. Vai dar certo. Tá comigo. Isso aqui é BO meu. Eu não sabia como resolver. Mas isso faz a Maria confiar em mim. Então, quando o cara falou assim, minha mulher não me apoia. Mas você segura o BO, mano? Você segura mesmo? A Maria, às vezes, ela fica até de saco cheio. Tá, mano, dia pesadaço, eu vou lá na salinha dela. Falo, amor, você é gata demais, velho. Pelo amor de Deus. Pergunta ela aí, mano. Às vezes eu nem tô afim de elogiar, mano. Eu tô numa outra vibe, mas vou lá dar uma moralzinha. Aí, tipo, isso tudo contribui pra mulher ter essa confiança no homem também, né? Prover carinho, prover a segurança. Mas se tratando do relacionamento como casal, enquanto for tratado como uma relação de competitividade, nunca vai funcionar. Precisa existir o equilíbrio. Um é tão importante quanto o outro. Não adianta o cara menosprezar a mulher e nem a mulher menosprezar o cara. Porque um é tão importante quanto o outro. É exatamente a parada que o Igor falou. É como se fosse um corpo, mano. Não adianta. Se você não tem um membro do corpo, isso vai te fazer falta. Exatamente. Você vai ter dificuldade para conseguir tocar a sua empresa. Então, tanto se sai o marido, se sai a esposa, vai ser BO para conseguir tocar o negócio. Então, quando a gente estava nessa casa, foi o momento que a gente conseguiu se entender melhor, as suas funções, o que cada um é melhor para desempenhar. Tanto que quando a gente começou a tocar a obra do Espaço Al Rabone, o Igor ele teve muito mais tranquilidade para fazer o que ele precisava fazer, porque não tinha eu ali como se fosse um leão preso dentro de uma gaiolinha, o tempo inteiro tentando fazer e tentando, fazer outras coisas. Ele conseguiu ter a paz que ele precisava para conseguir gravar. Na época a gente estava gravando a imersão 2.0. Jogar gincana também ajudou bastante. E eu não tinha o estresse de ter que estar fazendo algo que eu sabia que não era, mano, aquilo ali, sabe? Eu não queria estar ali fazendo aquilo que eu estava fazendo. Então, quando a gente começou a tocar a obra, mano, acabou. Resolveu os problemas do Igor, resolveu meus problemas. Eu vinha tocar a obra e tudo. O Igor vinha na obra uma vez na semana, no máximo. Então, assim, eu consegui conciliar tudo que eu tinha que fazer, e isso foi o que deu mais certo. A gente conseguiu encontrar o equilíbrio do relacionamento.
pro que o Igor é bom e pro que a Maria é bom. E explorar o que cada um tem de melhor para trazer para dentro da empresa. E isso a gente briga contra isso, né? Porque às vezes na nossa cabeça a gente tá assim, não, mano, meu trabalho é mais importante. E ela a mesma coisa. E eu falei aqui, até para não ser injusto, né? Que a mulher às vezes ela quer sobrepor o homem, achar que o trabalho dela é mais importante que o do homem. O homem também faz muito isso. A mulher tá lá respondendo, mas desembolando, atendendo o cliente no WhatsApp e tal, que não sei o que, e ela vai pegar e dá uma risadinha ali. O cara fala assim, ela tá eu tô aqui trabalhando, ela não tá fazendo nada. Irmão, às vezes você tá com o seu colega do lado ali, você chega e dá uma zoada com ele, brinca com ele um pouquinho. Então, até aqui, a grande questão, Matheus, que eu acho que dá para poder passar pra galera, principalmente, é o seguinte: a nossa vida ela foi feita de várias revoluções, tanto individualmente como empresa. Várias coisas que revolucionaram de boas oportunidades que a gente aproveitou. E todas essas revoluções, todas essas oportunidades que a gente soube aproveitar, nasceram de um problema. Isso que eu ia perguntar aqui agora, porque olha só, a Maria contou ali que turbilhão de coisa que foi acontecendo e hoje em dia é fácil olhar e ver o processo que passou e ver que ela chegou aqui tá legal, mas no momento você não enxerga. Durante é osso. Exatamente. E agora vocês falaram da casa lá, o Igor estava de boa, tranquilo. Em qual situação que é mais fácil, sabe, de lidar ou até de perceber mesmo? Quando está tudo acontecendo, tudo vindo aquela avalanche de situação contrária tal, ou quando está tudo de boa e você percebe que tem que mudar? O que é mais fácil? Eu acho que quando está tudo de boa é o maior perigo. Eu tenho essa impressão. Porque você acha... E eu ficava inconformada porque... Tava tudo tranquilo, mano. A empresa tava indo super bem. A gente tinha os clientes, a gente cobrava mais caro, atendia poucos clientes. Mano, aquilo ali era o mundo ideal para qualquer pessoa. Tanto que o Igor ficava revoltado de, mano, como que a Maria não tá satisfeita, sabe? Tava tudo indo muito bem. E eu ficava, velho, não é possível. Eu tô errada, alguma coisa tá errada. Imagina se a gente tivesse ficado nessa casa hoje. Alguma coisa tá errada, porque que eu não consigo fazer o que precisa ser feito. Tá dando tudo certo. E aí, nesse conflito, tanto que desde que a gente mudou para casa, só em março que eu falei que a gente foi, que eu tava olhando loja, mas eu fiquei ali de dezembro até março, mano, tentando descobrir o que de errado que estava acontecendo, porque a empresa tava indo bem, o Igor tava bem, tava tudo tranquilo. O que estava errado, o que estava me deixando inconformada ali. E na hora que a gente consegue entender isso, eu falei, olha, eu não consigo trabalhar em casa. Não tem como. Me incomoda estar aqui trabalhando. Eu não consigo, eu não tenho essa disciplina que precisa ter para trabalhar em casa. E na hora que o Igor entendeu isso, que a gente topou abrir a loja, ver uma oportunidade de negócio, nisso aí as coisas começaram a fluir bem. Eu acho que, na verdade, sua pergunta, tipo assim, o que é mais difícil, né? É fazer a empresa crescer no meio do problema ou fazer ela crescer quando está tudo bem? Eu acho que as duas coisas são difíceis de igual proporção, porque são os dois cenários onde as empresas morrem. Ou quando está com muito problema, o cara fala, desisto, ou quando está tudo bem, e o cara fala assim, esquece de crescer. Tá de boa. Aí tem um exemplo da Blockbuster, né? A Blockbuster era não sei se você acha que é a maior locadora do mundo. Eu acho que era, né? Você acompanha mais esse trem. Não, era tinha mais lojas, né? Tinha no mundo inteiro, não era? E o dono da Netflix, que hoje nem existe locadora mais. A Blockbuster, acho que não existe mais. Eu não conheço nenhuma aberta. Pô. Olha que louco. A Netflix nasceu de um problema que um cliente teve dentro da Blockbuster. Blockbuster consolidada, firme, forte, aquele negócio todo. Estável, né? Aí o cara foi lá um dia alugar uma fita, lá era tipo... Alugava a fita, você tinha um prazo para devolver o DVD. Pra quem não é dessa época. O DVD. Alugava lá e você tinha, sei lá, 4 dias para poder devolver para a locadora aquele filme que você alugou, o DVD ou a fita. Aí você vai lá e devolve no 5º. Você tem uma multa para você pagar. E esse cara que alugou lá, ele demorou alguns dias e gerou uma multa de $44 para ele. E ele ficou... Mano, ele achou aquilo cúmulo. Falou, cara, eu sou um cliente fiel. Eu tô aqui sempre e tal, parará. O cara tá me cobrando uma multa porque eu atrasei não sei quantos dias lá. Ele falou, vou fazer um negócio diferente. E ele foi e começou a fazer filme por assinatura. Você alugava, ficava o tempo que você queria lá, só que você pagava todo mês. Até que a Netflix virou o que virou, e a Netflix é que acabou, principalmente ela, né? Acabou com essa história de locador e tal, que não sei o que. Ela, assim, o mundo digital acabou com a locadora, mas a Netflix, ela que pisou na cabeça e acabou de amassar.
de uma experiência frustrada de uma empresa que já estava consolidada. Então, assim, hoje a gente trabalha muito nessa parte de inovação, só que hoje, pra gente, as coisas que a gente fazia antes era mais rápido. Hoje, as inovações pra gente são coisas em proporção muito grande. Então, demora mais para acontecer. Tudo demora mais, tudo custa mais caro, A gente está desenvolvendo a linha de produto. Mano, é um trampo para fazer. Tem 9 meses que a gente está definindo um shampoo. E não adianta a gente fazer uma linha de produto amadora, porque a responsabilidade que a gente tem é maior. Então, era muito fácil a gente ir numa indústria e falar, produz para mim aí. Mano, não é tão simples assim por causa da proporção da empresa. A gente está desenvolvendo um sistema financeiro, né? Eu tava doido para ela falar sobre isso. Ela nunca fala. Fala agora. De gestão, né? Voltado para a estética automotiva. Tem mais de um ano já, mano. A galera começa fazendo isso com pouca grana. Agora, como que a Al Rabone, na proporção que está hoje, a gente não consegue fazer algo meia boca. Então, todos os projetos que a gente precisa tocar, eles são, mano, um rim, entendeu? Então, assim, é muito mais difícil. A gente trabalha muito nessa área de inovação, mas eu não consigo, por exemplo, Maria, vamos fazer uns chaveirinhos para os clientes, igual a gente vai fazer o manual do Chato com Carro. Mano, é todo um processo. Contrata designer, aí é gráfica, aí aquele rolê, aí erra, aí vai fazer mínimo 1000 unidades. Então, a proporção é maior. Por isso é mais difícil da gente conseguir fazer tantas coisas. Quando a gente estava no começo, mano, a gente mandava fazer sei lá, nem lembro o que a gente mandava fazer uma bolsinha para colocar as coisas do cliente dentro. Pá, era um estouro. Tipo, pra gente era, mano, muito da hora. Natural. E os clientes gostavam muito disso. Mas hoje, até os nossos clientes já esperam mais disso. Eles já têm uma expectativa grande na marca, né? Exatamente. Isso é muito bom, né? Porque as pessoas esperam muito de você, e se eles esperam muito de você é porque ela te vê lá em cima. Isso. Mas é muito perigoso para a marca. O aplicativo mesmo que a gente está falando dele, pensando sobre ele, tem mais de um ano. Tem mais de um ano, não. O aplicativo são 6 meses de desenvolvimento. Então, que a gente está falando e pensando sobre ele, tem mais de um ano. Em desenvolvimento, são 7 meses que tá na peleja e tal, para poder ele ficar pronto. Então, assim, é tudo muito complicado. E uma coisa que uma vez eu vi um cara falando, achei muito da hora, é que a empresa ela tem que ter produtos ou serviços que são autossustentáveis. Ou seja, o cara tem que comprar um shampoo, ele tem que ser tão bom que o cara queira usar de novo. O sucesso da empresa não está na venda, não está na hora que o cliente compra, está na recompra. Na hora que ele compra de novo, porque ali ele falou assim, deu certo. Agora, comprar uma vez só, fazer um aplicativo. Eu faço um aplicativo. Vamos ver, não sei se vocês já definiram o nome do aplicativo de gestão, mas será que o pessoal tem alguma sugestão de nome? Deixa a sugestão. Nossa, pode mandar a sugestão aí. Manda a sugestão. De repente a gente muda. Se estiver isso, pronto, a gente muda. Exatamente, sugestão de novo gestão da Rabone. Vamos ver o que vai surgir disso aí. Não, top demais. Ó, eu tenho mais 2 perguntinhas só para Maria. Eu não sei se você pra gente finalizar também, senão vai ficar muito longo, a galera vai ficar com preguiça de ouvir. Então tem que ser as 2 mais caprichadas. Não, tranquilão. Primeira coisa que eu quero saber de você. O Igor sempre fala de Deus. Você falou que da sua vontade de ser independente, de ser aquela coisa toda, você queria provar que o que ela falou não vai cumprir, aquela coisa toda. O que realmente te deu força para passar por todo o processo? Eu não sei. Eu acho que, às vezes, essa parada de eu ser muito prática, porque realmente a minha cabeça toda é assim, né? A Maria não é filosófica. Ela vai falar a realidade como é que é, sem dar... Eu quero a Maria aqui, crua aqui, ó. Não pode nem esperar de mim. Tipo assim, oi Maria, bom dia. Preciso de tal coisa. Tal coisa tá aí, acabou. Eu sou muito assim, então... Eu não sei, mas assim, tentando ser um pouco mais emotiva agora... eu acho que o que eu queria muito, eu precisava muito de dar certo na vida, justamente para poder ninguém depois virar para mim e falar assim, eu te avisei, Maria, falei com você que você precisava de uma coisa melhor, falei com você que não sei o quê, falei com você que a empresa não ia dar certo. Então, eu precisava, por orgulho mesmo, provar para as pessoas, não só para minha mãe, mas para as pessoas da minha família, para as pessoas da família do Igor, e mostrar que, mano, é possível sim, sabe? Depende só de você. Então, dá para fazer. Não então, é o que faz. É como que faz.
Então, eu tinha muito isso comigo. Eu não queria ser a pessoa que deu errado na vida, sabe? Eu não queria ser de jeito nenhum. Eu sempre me virei sozinha, desde 13 anos que eu trabalho. Então, eu sempre paguei minhas coisas. Se eu queria alguma coisa, eu dava um jeito. Eu não posso falar que eu fazia um planejamento, mas eu dava um jeito. Alguma estratégia eu seguia para conseguir fazer. Eu queria viajar, eu me virava. Então, eu sempre inclusive, a Maria, assim. quando ela fala, eu trabalho desde os 13, não era exploração de menor, não. Mas ela precisava de um dinheirinho, ela ia lá, comprava bala, umas balinhas lá, ia pra escola e ficava vendendo na escola e fazia a grana dela. Eu arrebentava de vender. Eu vendia, eu comprava, já viu aqueles amassa e chupe? Que tem tipo nucita. É como se fosse uma nucita no plásticozinho. Eu vendia 3 caixas por dia na escola. Eu ficava 4 horas na escola. Viciou gente, a escola inteira. 3 caixas era 150 unidades. Eu nem sei quantos alunos tinham na escola, mas eu vendia 3 caixas por dia. A minha mãe ficava revoltada, porque eu saía da escola, comprava mais caixa e botava tudo no congelador. E ainda tinha que vender escondido, porque não era permitido vender na escola. Então, assim, eu levantei a grana para poder fazer uma viagem. Eu tinha 15 anos nessa época. Eu levantei a grana para fazer uma viagem. No final das contas, eu não pude viajar, porque meus pais não deixaram. Mas, enfim, levantei a grana, paguei a viagem, só não viajei. Mas eu consegui. Mas então isso te motivou, foi isso que te motiva. E isso te motiva até hoje ou você já mudou, assim? De onde você tira força para continuar a motivação para dia a dia? Eu acho que hoje... Porque provar você já provou, entendeu? Você já passou por isso. E agora? E daqui para frente? Eu acho que hoje é uma parada mais de realização de sonho, assim. Eu tenho alguns sonhos que eu ainda não posso realizar. Eu tenho algumas vontades. Eu tenho vontade de ter um carro X, eu tenho vontade de ter uma casa e tudo. E tem coisas que hoje ainda não é possível. O povo olha e fala assim, nossa, Maria, não, você mora de aluguel, por que você não compra um negócio... Porque não é assim. E eu sou muito assim. Mano, eu quero fazer uma coisa, eu quero fazer do meu jeito. Na hora que eu tiver condição. Eu não vou fazer nada meia boca. Eu não vou comprar um apartamento pequenininho para poder ir morando até eu ter condição de comprar a casa. Não. Porque eu prefiro juntar o dinheiro ali para conseguir comprar o que eu quero do jeito que eu quero, na hora que eu puder. Então, eu sou muito assim. Eu acho que eu sou meio materialista também. Mas eu tenho alguns sonhos, algumas vontades. Tenho vontade de viajar ao mundo. Eu sei que não é barato. Então, eu preciso... Hoje, é mais por uma realização pessoal minha. Eu quero conseguir realizar meus sonhos. Na cabeça da gente, a Maria não é muito assim, né? Eu sou demais já. Mas na cabeça da gente é assim. A visão que a gente tem é onde que a gente faz grana com o nosso trabalho. Para que a gente faz essa grana? Para gastar com a nossa vida pessoal. Então, quando a gente determinar comprar uma casa, eu tô cagando se comprar a casa é investimento ou não. Eu tô cagando se essa casa vai valorizar ou vai desvalorizar. Eu vou comprar porque eu quero comprar. Mas é um investimento. Meu investimento se chama Al Rabone hoje, que é onde eu trabalho. Aí o curso, o canal, o aplicativo, tá ligado? Então, assim, mano, a gente fala assim, vamos morar de aluguel? Sabe por quê? A gente quer morar no aluguel de 1.000, a gente vai morar no de 1.000 e a gente pega esse dinheiro, o resto do dinheiro e viaja o mundo inteiro esse ano. Ah, não, agora eu quero ficar mais em casa. Então, vamos morar numa casa que o aluguel é 10.000? Vamos mudar na casa de 10.000. E essa história de, comprei meu apartamento. Mano, se é seu sonho, compre, irmão. Mas você só vai falar que ele é seu daqui 30 anos. Porque se com 29 anos você deixar de pagar as prestações, o banco vai lá e toma ele de você. Leilou. E aí, assim... A gente vai ter que entrar em vários pontos para ver se casa é investimento ou não. Mas a gente pensa muito assim, sabe? Mas eu acho que hoje a gente está no processo, porque não acabou. O processo não foi só aqui, ele chegou aqui, não. Hoje a gente está no processo de construir a empresa, de formar e deixar ela sólida o suficiente, estável o suficiente, dando grana o suficiente para a gente conseguir realizar os nossos sonhos pessoais, os nossos projetos pessoais com tranquilidade. Então, eu poderia hoje, claro, o dinheiro que eu estou investindo no aplicativo, eu trocaria meu carro, gente. Eu pegava o carro que hoje é o carro dos meus sonhos. Poderia. E se a gente não fosse investir nos produtos, talvez a gente comprasse um lote e começasse a construir nossa casa. Talvez. Do nosso jeito? Do nosso jeito e tal. E não investe na empresa. Porém... O processo, primeiro a gente planta, depois a gente colhe. Então, tá errado quem quer... Mano, começar a ver uma graninha da empresa ali, a galera já quer viver suave, em paz, o resto da vida. Nós ainda estamos plantando. A gente vai colher, eu já falei isso com o Igor. O Igor, às vezes, é mais ansioso que eu para essas coisas, de trocar de carro, de fazer as coisas assim. Eu falo com ele,
a gente ainda não está na fase que a gente vai ganhar grana mesmo da empresa. A gente vai começar a ganhar grana na empresa daqui 2 anos. Daqui 2 anos, a gente vai começar a realizar os nossos sonhos pessoais. Por quê? Porque daqui 2 anos, Matheus, os projetos que estão sendo planejados hoje já vão estar andando e já vão estar monetizando, vai estar entrando grana. Então, a gente ainda está nesse processo. Nós ainda estamos plantando. A gente hoje não tem negócio extremamente escalável ainda, assim, tipo, em proporção gigantesca, assim, né? Tipo, do jeito que a gente planeja. Então, acho que hoje a gente está aprendendo, está construindo essa base para fazer isso acontecer. Isso. E uma vez eu vi talvez o cara hoje ele vai começar... Isso é muito importante, porque o cara hoje ele vai querer pegar e aplicar tudo que a gente falou aqui no negócio dele hoje. Só que eu quero falar 2 coisas. Primeiro, esses dias eu vi uma pessoa que não trabalhava com estética automotiva, eu lavava carro em casa, eu acho. Ela chegou e falou assim, porque eu aluguei um galpão do tamanho do seu. Aí o meu cônjuge, né, a pessoa que era casada com ela lá, casado, sei lá, não lembro. Mas falou assim, não faz isso agora, você está começando, você vai alugar um galpão desse tamanho. E aí a pessoa virou pro esposo, para a esposa dele e falou assim, não, mas se o Rabone fez, é porque dá certo. Só que o Rabone fez. Só que o que o Rabone passou? A pessoa ela quer ter, mas ela não quer fazer o que eu fiz. E aí, a primeira coisa, cuidado. Pega o que... De tudo que a gente falou aqui hoje, pega aquilo que está dentro da sua realidade e aplica. E outro dia um cara brincou comigo, eu nem lembro se foi você, mas outro dia um cara brincou comigo com uma coisa que eu achei legal e eu quero agora transformar isso para a realidade de uma empresa. Ele falou assim que o sucesso ele é muito relativo, depende da fase que você está. Sucesso para alguns é tirar a carteira. Depois que tirou a carteira, sucesso vai ser comprar o carro. Então, o sucesso ele muda o conceito de sucesso. Então, acho que é muito importante a pessoa definir o que é sucesso para ela hoje. Mas ele falou o negócio seguinte, que o sucesso de uma criança, quando nasce, né, quando ela é bebezinho, o sucesso dela, o primeiro sucesso é andar sozinha. O segundo sucesso é parar de fazer as cagadas na fralda. O terceiro sucesso dela é falar. O quarto sucesso dela, com uns 10 anos de idade lá, é ter amigo. Depois, o sucesso é ter o primeiro carro. Depois é casar. Depois é, ter filho. Depois o sucesso é fazer muita grana. Depois o sucesso é começar a descansar, lá com os seus 60 anos. Aí com 70 anos, o sucesso é ainda ter amigo. Depois com 80 anos é não cagar na fralda. Depois com 90 anos é andar sozinho, ou seja, volta de novo. Agora trazendo isso para a realidade de uma empresa é isso. Primeiro ano da empresa, irmão, o foco é fazer ela andar. Faz esse trem andar. Esquece o negócio de fazer muito dinheiro e tudo. Segundo ano, quando você achar que ela está andando, o foco é não fazer cagada. Porque a gente acha, quando ela começa a andar sozinha, você quer comprar o carro top, você já quer explorar, você acha que você ficou rico. Estourou. Não faz cagada. Depois é ter amigo. O que é? Ter bastante cliente, ter parceiro de negócio. Depois, e assim vai, né? É o processo de crescimento da empresa. E lá na frente, quando tiver tudo isso, vai começar o processo. Uma empresa muito grande, o sucesso dela é continuar ela andando sozinha, só que agora sem os donos perto. É não fazer cagada sem os donos perto. É ter muito cliente sem os donos perto. Para o dono ter a parte mais estratégica da empresa. Então, nós hoje, eu e a Maria, a gente está em um momento da empresa que talvez seja diferente do momento da empresa das pessoas que estão assistindo. Então, é muito importante o cara entender qual que é o momento dele e aplicar o que ele aprendeu aqui ou o que ele aprende na vida. Mas é o que eu falo. Eu tenho falado muito sobre isso. O que é sucesso? Pergunto para todo mundo que está aqui, né? Hoje, para mim, sucesso ele se resume em 2 passos. Primeiro, definir o que é sucesso para você nesse momento. Segundo passo, construir o seu caminho para chegar nesse sucesso. Mas o meu sucesso é ter estética automotiva igual o Igor. O seu caminho vai ser diferente. Talvez seu caminho não vai ser usar o YouTube, não vai ser usar o Instagram, vai ser abrir estética dentro de shopping, dentro de estacionamento. O caminho de cada um tem que ser construído de forma individual. Então, o sucesso para mim é esses 2 passos, sabe? Faz a pergunta final. Aquela para matar. Final. Não, para matar não, que agora eu vou inverter, porque ela me fez essa pergunta no dia que eu vim fazer a entrevista de emprego. Não! Eu fiz! John F. Ward! Me fez, agora a oportunidade que eu tenho de fazer. Eu nem lembro que pergunta que é essa. Não, mas é porque... Fala aquilo que tá aqui, dentro desse carinha aqui, ó. Dentro desse carinha. Fala. Gente do céu. Não,
eu quero saber da Maria o que... Não, gente, é coisa que você já ouviu isso aí várias vezes na vida. Mas é porque quando pega a gente assim, é difícil a gente responder. Mas talvez, como ela é uma pessoa muito... prática. Planejada aí com as coisas, talvez tenha essa resposta muito fácil. Mas aonde a Maria vai estar daqui a 5 anos? A Maria, não estou perguntando de Al Rabone. Onde a Maria vai estar daqui a 5 anos? Do meu lado, começa assim. Do lado do Igor. Do lado do meu marido. So network, Gente. Como que eu não empolgo sabendo que estarei ao seu lado? Mas ó, eu tenho um objetivo. Dentro de 5 anos eu já quero ter conhecido, se não o mundo inteiro, boa parte. Né, senhor Igor? O Igor não é tão fã de viajar igual eu, não. Mas eu tenho vontade de conhecer vários lugares. Eu, como projeto pessoal, eu quero já ter dado uma boa rodada pelo mundo. Eu quero ter o carro dos meus sonhos, que é hoje, né, dos meus sonhos. Pode ser que daqui 5 anos eu esteja com ele, mas não seja mais o carro dos meus sonhos. Certeza. Oi? Daqui 5 anos, eu já sei até qual que é o carro dela daqui 5 anos. Sabe? Eu não sei ainda não. Não, mas será o dos seus sonhos. Mas com certeza vai mudar até lá, né? Mas hoje o meu objetivo é estar com esse carro. Eu quero construir uma casa. Mas, assim, eu ainda estou na fase de indecisão, assim, do formato que eu quero. Mas eu quero construir uma casa. Não sei se eu quero construir uma casa grande, se eu quero construir uma casa pequena, mas eu quero construir. Então, eu Maria Luísa, quero estar mais ou menos assim. E para o Rabone no geral? Para o Rabone no geral. Aí eu interesso. Aí você interessa? Lógico. Eu já quero estar eu quero saber se... Não é possível. Eu espero estar incluído nesses não, que é isso, aí. pô. Não, mas dentro de 5 anos eu quero que a Rabone tenha mais lojas. Eu quero que a gente tenha mais lojas próprias. E eu penso, sim, na possibilidade de franquear. Muita gente vem louco atrás da gente, querendo franquia. Não vai parar de chegar e-mail agora. Não, mas hoje... Então, quem está assistindo, presta atenção. Explica direito. Hoje, nós não vamos vender franquia. Antes de vender franquia, existe o processo. Primeiro a gente planta, depois a gente colhe. Então, o processo de plantar para a gente conseguir vender uma franquia... é justamente aprender a administrar mais de uma loja. Porque hoje a gente tem um espaço ao Rabone. É muito fácil eu vender a franquia. Dar suporte para 2 lojas, fazer marketing para as 2 lojas. Na hora que eu tiver 2 lojas, eu já consigo ver como é que vai ser esse rolê. 3 lojas, 4 lojas próprias. Aí talvez a gente esteja pronto para vender franquia, porque o padrão já vai estar bem estabelecido. Então, talvez seja depois da segunda, talvez seja depois da quinta. Então, isso. A ideia é isso. Eu acredito que dentro desse prazo é bem possível que a gente já esteja, né? Na realidade, o meu sonho é dentro de 2 anos. Então, para o ano que vem, eu já quero abrir outra Al Rabone, pelo menos, ou outras mais 2, se possível, né? Mas todo o investimento, igual eu falei, todo o investimento que a gente vai fazer é muito grande. Mas, inclusive, para a próxima Al Rabone, tem um planejamento para imersão para uma área. Eu já falei com os meninos, a gente pode fazer. Mas, enfim, eu acho que é isso. Eu acho que de recado para a galera não esquecer do processo. Você está no meio do processo. Você está no pior momento, porque o processo do começo é o pior momento, onde você passa todas as dificuldades e tal, mas não ignore esse processo, não ignore esse momento. Ele vai ser fundamental para você conseguir chegar em algum lugar. Eu gosto de falar muito... Gente, eu estou finalizando, sério. Já deve ter quase 2 horas. Não, eu quero só depois fazer um negócio. Que existe um negócio que é até bíblico, que fala assim, ó, seja fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. E isso a gente pode trazer de várias formas para a nossa vida, mas uma coisa que eu gosto de frisar muito é justamente assim, você está começando pequeno. Pequeno você tem que aprender a trabalhar, você tem que aprender a fazer as coisas, você tem que conseguir dar certo enquanto você está pequeno, para um dia você conseguir se sustentar grande. Então, é muito fácil, não tem como, você chega, já chega no topo, você não sabe você não sabe nem o que você precisa fazer para se manter lá, o que foi feito para você chegar lá, para depois que você está lá, você chegar no próximo nível. Então, assim, ficou confuso, mas a ideia é essa. Fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Se você não está disposto a passar pelo processo, a ser fiel ali, mano, a ter garra, persistência, enquanto você está pequeno, não adianta você querer ser grande. Eu ouso dizer que você nunca vai chegar lá. Então,
primeiro você aprende a cuidar do pouco, do pequeno, para depois você aprender a cuidar da empresa grande, depois você aprender a gerir uma empresa grande. Isso não vale só para quem é empresário, para quem tem empresa, viu, gente? Isso serve para tudo. Vida financeira, pessoal. Essa é uma visão que a gente passa para toda a nossa equipe também. A gente tem planos gigantescos para eles. Então, a gente passa a importância disso para todo mundo também. Então, se você é um cara que trabalha numa empresa, irmão, e que não quer ter sua empresa, você quer trabalhar na empresa para ter essa tranquilidade que a gente hoje, a Maria, a gente não tem tanto em algumas coisas. Cara, pensa nisso, mano. Seja fiel no pouco, que no muito te colocarei. Uma vez um cara perguntou isso, eu achei muito legal. Ele falou assim: vocês querem ganhar 1 milhão? Aí todo mundo, quer ser milionário? Quero. E aí ele falou assim, mas você hoje está preparado para ser milionário? E aí, sem resposta idiota, claro que eu estou preparado para ser milionário. Não. Reflita sobre essa pergunta e responda. Você hoje, olha a sua realidade, olha como você administra dinheiro, olha como você administra a sua vida. Você hoje está preparado para ser milionário? A quem muito é dado, muito é cobrado. Você consegue hoje ser milionário? Você está preparado? E do alto o tombo é maior. E aí eu quero finalizar, então, esse podcast com a Maria fazendo 3 observações, deixando 3 mensagens. A primeira mensagem, uma mensagem curta para servir de reels e de shorts aqui no YouTube. A primeira mensagem, para quem trabalha, olhando para a sua história, por tudo que você passou, tudo que você construiu. Uma mensagem para as mulheres. Uma mensagem para os maridos, no seu ponto de vista de mulher, e uma mensagem para o casal. Então vamos lá, começando pelas mulheres. Independente se trabalha em casal ou sozinha. Eu acho que é justamente explorar os pontos positivos, explorar as qualidades dentro desse negócio. Não adianta ser mulher e você quer conseguir trabalhar igual um homem. Não é isso. Justamente por isso que é diferente. Cada um tem o seu perfil de trabalho, então explore isso. Aprenda a trabalhar, aprenda a valorizar. Muita gente fala assim, Maria, mas eu sou discriminada porque eu sou mulher. Não, a barreira está mais dentro da cabeça do que real. Eu sei que existe, mas assim, foca no que você consegue fazer. Tem cliente que não quer trazer o carro porque eu sou mulher. Então, foca nos que querem trazer o carro porque você é mulher, porque isso existe. Tem muitos clientes que preferem deixar o carro para ser feito com uma mulher do que com um homem, porque sabe que a mulher é mais detalhista. Então, usa e abusa dos pontos positivos que você tem para fazer a sua empresa dar certo. Homem. Para os homens... é difícil falar para os homens, né? Não sei. Mas eu acho que... Sejam lindos como o Igor. Não. Sejam lindos comigo, não. Eu acho que para os homens vai a mesma que a das mulheres. Eu acho que para ambos não existe competitividade entre empresa de homem e empresa de mulher. Tudo é empresa. Então, não tem que... porque a empresa tal é a empresa de mulher, a empresa X é de homem. Qual que é melhor? Não. É tudo empresa. Não tem que comparar se é masculino ou feminino, não. Eu acho que para os homens é a mesma coisa. É saber usar e abusar dos benefícios que tem, dos pontos fortes que ele tem. Eu não sou bom na organização. Arruma alguém que vai te ajudar nisso. Eu sou bom para poder fazer um comercial, para atender o cliente. Então, usa e abusa disso. Adquire mais conhecimento nessa área, sabe? Fortalece isso. Aprende a ganhar o cliente, aprende a vender melhor. Eu acho que é isso. E eu acho que isso funciona para os dois. Eu vejo até muito homem que... velho, você vê o cara e fala, mano, não tem tino nenhum para negócio. Cara... Beleza, então posso dar uma dica mais direta? Irmão, quando puder, se você vê que não é sua praia, em vez de você contratar alguém para polir, fica polindo, irmão. Contrata alguém para fazer uma gestão, fazer um marketing. Tem essa humildade para reconhecer onde você é bom e ruim. Isso que eu vou falar agora até tem dentro da imersão ao Rabone, dentro da imersão online, que é cuide da sua imagem, independente se homem ou se mulher. Cuide da sua imagem, da sua apresentação, entendeu? Mano, não vai trabalhar fedendo. Isso para homem e para mulher, tá? Não vai trabalhar fedendo. Busca... Não, gente, Parece sério, que é zoeira, mas é real, né, mano? Mas Isso é muito real. A gente ri porque é real. O povo tem mania de pegar a roupa que tá mais velha e falar assim, não, essa roupa tá velha, eu vou pôr pra trabalhar. Toma vergonha na cara, pega a roupa mais bonita que você tem, pega a sua melhor roupa, sua melhor calça, sua melhor blusa, que te deixa apresentável e vai trabalhar com ela. Aí o cara vai falar assim, mas eu vou ficar sem roupa pra poder sair, irmão. Você tá começando a empresa, esquece esse trem de sair, filho.
Aproveita até pra você não perder essas roupas. Então, assim, o Igor mesmo, quando o Igor tava no começo, trabalhava, mano... Tanto que eu mandei fazer o primeiro uniforme da El Rabanne. Eu tenho ele lá em casa até hoje. Eu era um trapo de imundiça. Gente, não tem condição. Aí deixar as roupas bonitinhas pra sair. Não, eu tô trabalhando mesmo. Mano, se você tem sua empresa, você tá vendendo a sua imagem. O cliente vai olhar ali, mano, vai ver sua cara com a roupa a embalagem, toda zoada. a embalagem o cara de produtos. vai querer pagar barato no seu serviço. Então, saiba se apresentar. Isso pra homem e pra mulher. Roupa, uniforme, bafo, né? Escovar os dentes, passar um perfume, isso é básico. Isso, mas assim, tem pra gente que não casal, é tão básico. Você tá casal, rindo, né, Matheus? Agora é casal. Agora, acho que a dica pro casal é saber entrar no equilíbrio. Essa parada de competitividade um com o outro dentro da empresa só serve pra estragar o relacionamento. Para nada mais ajuda, não ajuda a desenvolver a empresa. A minha dica para quem trabalha em casal é dividir as áreas de cada um. Então, hoje lá na empresa, o Igor tem a área que ele cuida e eu tenho a área que eu cuido. E acabou. E independente, se eu tomar uma decisão, mesmo que seja uma decisão errada, o Igor vai pegar e vai me alertar. Ó, não faz assim, faz assado e tudo, não concordo, não acho que deva ser desse jeito. Mas se eu resolver que eu vou fazer daquele jeito, é a minha área de decisão. Eu sou responsável tanto pelo que der bom, mas também pelo que der ruim. Então, assim, na hora que a gente conseguiu dividir as áreas, funcionou muito melhor. É encontrar o equilíbrio para trabalhar em casal, não disputar um com o outro quem que é melhor, qual área é mais importante. E a educação para conversar um com o outro. Educação para conversar um com o outro e separar as áreas de atuação de cada um. Você é melhor nisso, você faz isso. Eu tenho uma dica de casal plus aqui. Elogie. Para e pensa, qual foi a última vez aí que você elogiou sua mulher no trabalho ou que ela elogiou o cara? Cara, é muito difícil. Às vezes é muito fácil só de criticar. É verdade. Isso mesmo. Vai chegar e elogiar. Olha, amor, você eu sou ótima pra criticar. Isso aí muito bem feito. Não é, às vezes elogiar é difícil. Elogiar é então foda. Elogie. O Igor, inclusive, tá de parabéns em ser, porque o Igor o tempo inteiro, né, amor? Elogio, como tá de parabéns. Uma mulher dessa. E assim, ó, uma coisa que ajudou muita gente agora, a minha dica plus, é façam terapia. Mano, eu nunca gostei desse trem de psicóloga, achava que você era pra ter de louco. Mano, esse trem, eu não gostava. Você chegava lá, ficava só você falando. Que dinheiro fácil que a mulher ganha, mano? Você fica lá, conta sua vida lá, conta aqui no podcast, melhor. Eu sempre pensei isso, né? Só que, mano, o podcast transformou a terapia, mano, transformou a minha família, assim, sabe? Nosso relacionamento melhorou muito como casal, como indivíduo. Até pra gente entender isso que a gente fala hoje, de separar as áreas, assim, de não competir. Porque de dentro da garrafa você não consegue ler o rótulo. Terapia é alguém que tá lá de fora da garrafa, lendo quem você é pra te falar o que você precisa melhorar. Então, terapia, mano, é isso. É alguém de fora da garrafa lendo o rótulo que tá em você pra você mesmo, sacou? Então, é isso aí. Eu acho que no indivíduo... Não, deixa eu só complementar agora, claro, senão eu vou amor. ficar com peso de não ter falado. Mas eu acho que, principalmente pra quem trabalha em casal, é ter um tempo também pra se cuidar como indivíduo sozinho, né? Porque não é porque é casal que nasceu grudado junto. Não, mano, sai a mulher pra poder fazer umas coisas sozinha, só ela. Sai o cara pra poder ter o momento dele, mano. Vai jogar bola, sei lá, vai fazer uma coisa que é da praia dele fazer e a mulher a mesma coisa. Isso ajuda a desestressar. Isso dá uma manutenção em você, assim, você fala, não, mano, que da hora. Esqueci meus problemas, esqueci tudo e fiquei de boa. Aquela voltinha no shopping, aquela voltinha no shopping, a comprinha básica é ótima, mas se não rolar a comprinha, vai assistir um filme na casa de sua amiga, comer pipoca, fazer alguma coisa assim. Também. Um rolê baratinho também rola. É isso. Ó, podia ter então. Depois eu tenho um episódio parte 2 com a Maria, pra Fechou. saber. Uma coisa mais romântica entre vocês dois, deixar aqui bem... Quem sabe, hein? Olha, gente. Dia dos namorados. Esse é o especial Dia dos Namorados. Mas vai ser legal. Eu quero pedir pra você que acompanhou até aqui, você já se inscreveu no canal? Você acredita que tem gente que ainda não se inscreveu no canal? Sem vergonha. Não escreve é possível, isso. Cara. Não, dá uma moral, né, mano? Cara, eu tava vendo lá nos dados, o YouTube conta pra gente que você assiste e não se inscreveu. Não, sabe o que então eu acho, galera? Não, na moral, o like... se inscrever, é a única forma que a gente tem, um comentário, é a única forma que tem da gente saber se o que a gente tá fazendo é uma parada que tá legal ou não.
Então, quando você se inscreve, segue a gente, deixa um like, isso é um termômetro ótimo pra gente. Quando isso não acontece, a gente acha que tá ruim. A gente começa a querer mudar a estratégia, fazer outras coisas sem necessidade, às vezes. Então, mano, se você acha que é isso mesmo, que tá da hora, tá curtindo, se inscreve aí de verdade, fortalece aí o corre aí, tamo junto, é nóis. Top demais. Se é pra virar, virou, padre. É isso aí. É nóis, Virou? então. Virou. Até o próximo episódio. Se é pra virar, então, papai, virou, é nóis.